Fala pessoal do canal Quadros por Segundo, feliz 2024, que esse seja um ano de muito amor, muita paz e muita realização para você. Hoje a gente vai falar sobre os melhores filmes do ano passado, os melhores filmes de 2023. Esse aqui é um quadro já bastante tradicional do canal e normalmente eu faço esse vídeo aqui com mais filmes. Nesse ano serão 25 filmes de diversos gêneros, diversas nacionalidades, diversos temas importantes que eles abordam, mas principalmente são filmes muito bons que eu tenho certeza que vocês vão poder procurá-los depois e poder ter a sua própria experiência com cada um deles. Antes de começar, eu queria explicar um critério muito importante dessa lista aqui. Todos esses filmes que estão aqui, eles estrearam comercialmente no Brasil em 2023. Então você pode estranhar um ou outro nome que você acha que é um filme mais antigo, de 2022, por exemplo. Porém, eu peguei ele justamente porque ele estreou no país em 2023. Normalmente lá em janeiro, fevereiro, estreiam filmes do Oscar do ano passado, né? No caso de 2022, então vai ter filmes do Oscar desse ano aqui nessa lista. E outros filmes que, por conta da distribuição brasileira ser um pouco complicada, eles também vão estar aqui, por terem atrasado a estrear aqui nacionalmente. E é exatamente por isso que filmes também como Anatomia de uma Queda, Vidas Passadas e outros exemplos não puderam entrar nessa lista aqui, porque infelizmente eles ainda não estrearam, vão estrear apenas nesse ano, 2024. Vamos agora oficialmente para o top 25 dos melhores filmes de 2023. Espero que vocês gostem. No 25º lugar, a gente tem Monster, do diretor japonês Hirokazu Koreeda. A trama de Monster ela é muito interessante, porque a gente tem basicamente um acontecimento geral que envolve várias pessoas, só que a gente tem vários pontos de vista diferentes sobre esses mesmos acontecimentos. Então, em um determinado momento do filme, a gente acha que o personagem tal fez tal coisa, mas aí depois, enquanto o filme progride, a gente vê outro ponto de vista de outro personagem e a gente percebe que não era bem assim. Então, o filme ele transita nessa metamorfose de forma bastante interessante. Isso gera um drama que, na minha opinião, ele vai escalando a cada momento que o filme passa, enquanto a gente vai entendendo novos desdobramentos dessa história. Ele é um filme sempre muito cheio de surpresas, muito bem conduzido pelo Koreeda nessa questão da direção, de como ele trabalha cada uma dessas histórias de forma diferente. Tanto é que na história final, que envolve dois menininhos, a gente percebe ali que tudo dentro daquela história tem um ar um pouco mais inocente, tem um ar ali de julgamento muito forte da sociedade em relação a quem nós somos de verdade. E é nessa história, pra mim, que o filme ganha uma atração muito maior, porque nas histórias anteriores, apesar delas serem boas o suficiente, elas não são tão boas quanto essa daqui, principalmente no desenvolvimento desses personagens, principalmente em como existe essa relação entre eles de uma forma muito bonita. Infelizmente, eu acho que o filme sofre de alguns problemas narrativos, por conta do quão ambicioso ele é, de certa maneira, mas eu acho que isso não é um grande problema se a gente for avaliar a qualidade final do filme, todos os elementos que se encontram de uma forma muito harmoniosa. Então, Monster, pra mim, é o número 25 aqui dessa lista. Se você não viu ainda Monster, procure e assista, porque vale muito a pena. 24º lugar para Renaissance, a Film by Beyoncé, que é basicamente o filme da Beyoncé sobre a nova turnê dela, a turnê Renaissance. Mas por que eu coloquei esse filme aqui? Bom, se a gente for comparar com outros exemplares do gênero, geralmente esses filmes ficam naquela seara do show filmado, né? Em que você tem todas as apresentações daquele artista específico, com um mundaréu de gente, e é super bem filmado normalmente, né? Esses shows, eles são bem dinâmicos, tem uma edição muito boa. Porém, o filme da Beyoncé não é apenas isso. Ele também mostra toda a dificuldade que ela teve em fazer essa turnê acontecer. O filme também mostra muitas questões pessoais que a Beyoncé coloca aqui para consideração, em relação à própria saúde dela, por ela ter feito recentemente aí um procedimento cirúrgico no joelho e toda a dificuldade que ela teve para voltar para os palcos, para voltar muito rapidamente a toda aquela rotina de ser uma diretora do espetáculo em geral, de gerir tudo da forma como ela gere. O filme também trata sobre a aceitação das pessoas. Isso é algo muito próprio da Beyoncé também, dela trazer pessoas de vários gêneros diferentes, pessoas de várias realidades sociais diferentes para se juntarem nesse espetáculo. Além do que, em muitos momentos, a Beyoncé até volta para falar um pouco mais sobre a família dela, né? Sempre que ela vai fazer isso, existe uma transição aqui entre o que é super profissionalmente bem filmado para algo um pouco mais, que traz um pouco mais a sensação de ser algo mais caseiro. Existe gravação de celular aqui nesses momentos, existe algo um pouco mais estilizado para parecer algo mais confortável, algo mais próximo da gente. E eu acho que todas essas transições, ir pro show, ver aquela performance incrível da artista super foda Beyoncé
Beyoncé e voltar para ver o ser humano ali por trás daquela casca de artista, isso para mim é muito interessante e para mim funciona muito bem. É um filme que ele tem um direcionamento ali para algo mais voltado para o documentário, por exemplo, para um senso de compreensão muito maior sobre o que é a renascença, né, da artista, a renascença da Beyoncé. E é óbvio que para mim isso também me parece uma maturidade maior da Beyoncé como diretora. Ela já tem feito alguns filmes aí recentemente, mas eu acho que esse para mim é o mais maduro, é o que captura melhor essa artista super incrível que é a Beyoncé. Então para mim esse filme ele é muito mais do que um mero show ali apresentado, por isso que ele tá nessa lista de 25 melhores filmes. Eu acho que vale a pena, se você gosta da Beyoncé, óbvio, é super recomendado. Se você quer ver uma performance muito boa, além de ver outras questões ali relacionadas à vida da artista, a como ela enxerga o mundo também, vale a pena você assistir Renaissance, a filme by Beyoncé. O 23º lugar vai para Mato Seco em Chamas, o filme do Adirley Queiroz e da Joana Pimenta. Ele é um filme brasileiro muito interessante, porque ele tem um modo diferente de ser produzido. O Adirley e a Joana não escreveram um roteiro propriamente dito, eles tinham ideias principais para as personagens, mas eles foram atrás das atrizes e, buscando atrizes da comunidade de fato, eles realmente pegaram essas atrizes e transformaram elas nos personagens do filme. Então existe aqui uma confluência muito legal entre documentário e ficção. Então o que a gente está vendo aqui é uma mistura basicamente das mulheres reais que estão sendo retratadas ali, com aquela realidade social, com algo um pouco mais futurista, com algo que é um pouco mais construído para ser uma alegoria social. Então existe algo aqui nesse filme dele muitas vezes ir para o passado, para a gente ver essa ascensão da extrema-direita no poder no país, mas também a gente percebe que muita coisa é da realidade atual e também tem muitas coisas no filme que soam muito futuristas. Então mostra como o Brasil sempre tem esses mesmos problemas sociais o tempo todo, eles sempre retornam. A política ela sempre tem esse flerte com algo mais de extrema-direita, com algo mais antidemocrático. E a gente vê a luta dessas mulheres aqui para sobreviver dentro desse quesito específico e de conseguirem ter o sucesso que elas merecem também. Mas o filme em nenhum momento se esquiva da dor real dessas personagens. Em determinados momentos ele vai para um lado mais documental ainda, né? Ele mostra o que acontece com uma personagem de uma forma que eu achei muito criativa, muito interessante, assim, da gente ver o que aconteceu. E é um filme que me parece muito mutável o tempo inteiro. Existe muita verdade dentro daquelas personagens e da forma como elas interagem entre si. Acho que o filme ainda tem alguns problemas relacionados propriamente a como essa questão ficcional acaba, de certa maneira, ficando um pouco de lado em determinados momentos. Porém, acho que é um filme muito valioso e muito importante pra gente se pensar o Brasil de hoje. 23º lugar para Mato Seco em Chamas. Assista esse filmão brasileiro. O 22º lugar vai para Tar, o filme do Todd Field, que esteve no Oscar lá em 2023, lá no iniciozinho do ano. O filme tem uma atuação brilhante da Cate Blanchett, que muita gente inclusive falou na época, né? Eu acho que muita gente ainda tem essa opinião de que é a melhor performance da Cate Blanchett da carreira dela. Eu vou ter que concordar, apesar de eu ter um pouco de dificuldade ainda de achar que isso é realmente correto, porque eu teria que pensar mais, eu teria que visualizar outros filmes. Tem o Blue Jasmine, que é uma grande atuação dela também. A dominância da Cate Blanchett desse papel aqui é algo sobrenatural, assim. Realmente parece que ela é a Lydia Tarr, a maestrina, né? E essa personagem, ela é uma personagem muito errática. Ela é uma personagem que tem muitos dons. Ela é uma personagem muito talentosa, mas ela também é uma personagem que utiliza muito de sua fama para poder fazer coisas muito erradas moralmente ali, muito imorais. E isso é algo que eu acho que o filme tenta criticar bastante, que é esse lado sujo da fama, digamos assim, esse lado sujo da indústria do entretenimento, e aqui voltado mais para a indústria da música clássica também. Existe um magnetismo muito forte pela personagem da Lydia Tarr com o espectador, assim, porque apesar de você admirar a forma como ela se expressa, você percebe desde o princípio que existe um certo pedantismo no tom de voz dela, na forma como ela age. O filme ele vai desconstruindo essa personagem e vai estudando as motivações dela ser assim, e ele também vai levando ela para outros lugares enquanto progride, né? Então ele é um filme que a Lydia Tarr não começa de um jeito e termina do mesmo jeito. Ela vai passando por um arco de personagem em que você vê ela constantemente lá em cima e indo lá para baixo o tempo inteiro. Ela tem um pouco também dessa questão de um personagem trágico, mais clássico assim. O que eu acho que brilha mais aqui, além das partes técnicas competentes, é o roteiro do Todd Field. Eu acho o roteiro do Todd Field
exemplar, assim. É um filme que, se ganhasse o Oscar de melhor roteiro, eu acho que não estaria em más mãos. Eu acho que esse é um roteiro difícil de se interpretar, porque os diálogos são muito rápidos, é difícil também de acompanhar um pouco ali no início, mas uma vez que você tá no ritmo do filme, e uma vez que você entra dentro dessa experiência, dessa simbiose da Lydia Tarr e da Cate Blanchett, e de como essa personagem ela é magnética, ela é enigmática, ela tem vários problemas ali. Todas as temáticas sociais que o filme levanta, e especificamente em torno da arte, do entretenimento, isso brilha ainda mais. Então eu acho que é um filme que consegue ser muito competente em todas as suas partes, e por isso é um filme que eu acho que vale muito a pena você assistir, muito merecido esse 22º lugar pra Tar. E só um adendo, a gente teve 2 filmes sobre maestros em 2023. Esse aqui é um filme bom, tá? O outro é o medíocre. O 21º melhor filme de 2023 vai para Homem-Aranha através do Aranhaverso. Essa é uma posição um pouco polêmica para esse filme aqui, né? Porque eu acho que muita gente colocou ele mais acima, muita gente colocou no top 10, muita gente colocou como a melhor animação do ano. Eu não acho que é a melhor animação do ano, tá? Eu tenho um probleminha aqui também, que é um pouco semelhante ao problema que eu tive com o John Wick. Eu acho que Homem-Aranha no Aranhaverso é um filme muito inchado, tem muitos personagens, tem muitos arcos para ele desenvolver. Ele acaba esquecendo um ou outro, e o principal deles, que na minha opinião é esquecido boa parte do filme pelo roteiro, é o vilão do filme, que ele tá sendo preparado para ser um vilão da parte 2, e na parte 1 o personagem sobra totalmente, assim. Então eu acho que existe um desequilíbrio no roteiro desse filme, e esse desequilíbrio ele também passa pra montagem, que acaba se sobrecarregando de coisas pra abordar, né? Então o filme acaba sendo um pouco longo demais, na minha opinião. Ele não é tão redondo quanto é o primeiro Aranhaverso. Pra mim, o primeiro Aranhaverso é um filme exemplar. É um filme que eu não vejo defeito nenhum, que não dá um ponto sem nó. Esse aqui eu acho que tem alguns probleminhas, até por isso eu não considero a melhor animação de 2023. Porém, vamos lá, eu não odeio o filme, pelo amor de Deus. Eu gosto muito desse filme aqui também, porque ele tem muitas qualidades, obviamente. Tecnicamente, em questão de direção de arte, em questão da animação, da fluidez da animação, como ela novamente parece uma boa tradução lá das páginas dos quadrinhos para as telas. A ação desse filme é espetacular também, tem muitos momentos que são muito empolgantes, assim, visualmente, é tudo muito dinâmico, é tudo muito rápido. As referências lá do primeiro filme continuam aqui, tem várias relacionadas ao universo do Homem-Aranha. Ele vai trazer vários outros Homens-Aranhas, tanto da TV, como das animações, como do cinema também. Então a gente vê essa confluência desse universo aracnídeo, que é muito legal, é muito interessante. Eles fazem disso também uma piada, utilizando memes da internet. Além do que, apesar de eu ter reclamado um pouco sobre a quantidade de arcos que existem nesses personagens, esses arcos, eles não são mal escritos, tá? Principalmente o do Miles Morales. O do Miles Morales é excepcional, e também o da Gwen, o da Spider-Gwen, né? Que eu também acho que é um arco que ele é mais desenvolvido do que lá no primeiro filme, que ela tinha um aspecto mais de coadjuvante. Aqui ela é alçada um pouco mais a uma posição um pouco mais de protagonismo. Não que ela seja a protagonista, né? O protagonista ainda é o Miles Morales, mas ela ganha algo de importância muito maior aqui, porque o filme muitas vezes foca no universo dela, foca nos problemas que ela passa naquele universo. Então, Homem-Aranha através do Aranhaverso, ele acaba resgatando várias das coisas que tornaram o primeiro filme um filme brilhante. Ele traz de volta, ele consegue aumentar isso de forma significativa, trazendo mais coisas, mais conteúdos e coisas interessantes novas pra gente acompanhar. Apesar de deslizar um pouquinho nesse processo, ainda acho que é um grande filme que merece estar aqui numa lista de melhores do ano. O 20º lugar dessa lista aqui vai para O Cisne, que é um filme do Wes Anderson que ele lançou diretamente na Netflix. Ele é um curta-metragem adaptado de histórias do Roald Dahl. Pra quem não conhece, o Roald Dahl é o escritor que fez A Fantástica Fábrica de Chocolate. Não o filme, né? Tem uma obra literária sobre A Fantástica Fábrica de Chocolate, que aí, sim, foi adaptada para o cinema. Acho que tá na terceira adaptação com o Wonka agora, né? Pois bem, o Wes Anderson, ele lançou 5 filmes esse ano, sendo um longa-metragem e 4 curtas-metragens. Esse filme aqui, especificamente, para mim, é o melhor de todos, tá? Porque ele tem um ritmo muito bom, por ele ser um curta, né? Por ele ser mais direto ao ponto, digamos assim. Eu acho que ele consegue trabalhar a linguagem de curta muito
muito bem com as questões que o Wes Anderson normalmente gosta de trabalhar nos seus filmes. Existe um trabalho muito bom de linguagem aqui, existe algo mais dark, mais sombrio dentro da proposta do Wes Anderson. Aqui o cineasta trata muito sobre bullying, sobre maus tratos. Tem um determinado momento desse filme aqui que a gente vê um dos personagens lidando com uma situação quase de morte, assim. Mas é uma situação quase de morte, levando em consideração que essa história aqui, ela tem um teor um pouco infantil, mas também tem uma certa ironia adulta. Então, a história, ela é pesada e ela envolve uma criança também. Essa criança é o personagem principal do filme. Então, a gente tem que levar em consideração isso. É uma situação de quase morte envolvendo uma criança dentro de um filme que se predispõe a ser um pouco mais fantasioso, né? Então, toda essa questão da violência, do bullying, da situação de quase morte envolvendo esse bullying, é tudo isso junto que acaba tornando o filme um pouco mais dark do que o que a gente está acostumado a ver nos filmes do Wes Anderson. Além do que, a gente tem aquele design de produção muito bizarramente foda do Adam Stockhausen, uma atuação excelente do Rupert Friend, que aqui acaba sendo a pessoa que narra a história pra gente, e também uma inventividade muito grande na forma de contar uma história do Wes Anderson, né? Porque aqui ele basicamente pega o conto lá do Roald Dahl, traz pra tela de uma forma narrada, em que muitas das coisas que a gente vê, a gente acaba tendo que imaginar. E quando não, é sempre trazido de uma forma meio lúdica, diferente, sabe? Então ele consegue chocar essa questão lúdica, um pouco mais infantil, e com situações muito complexas, assim, muito difíceis de engolir, digamos assim. Esse curto, ele tem esse tom dark, e eu acho que isso faz muito sentido ser abraçado pelo Wes Anderson nessa história aqui. Por todas essas qualidades, eu acho que esse filme merece estar em 20º lugar, e eu acho que ele deveria ser mais comentado. Eu acho que a única publicação que eu vi comentar sobre esse filme aqui, colocando ele como uma menção nos melhores filmes do ano, foi a Carrière Cinema. E eu acho que esse filme merecia mais menção, merecia um pouco mais das pessoas falarem sobre ele, assim, porque pra mim é a melhor obra do Wes Anderson em 2023. E eu faço também uma citação honrosa aos demais. The Wonderful Story of Harry Sugar, que também vale a pena você assistir. Acho que foi o curta mais divulgado da Netflix, né? Por ter o Benedict Cumberbatch ali, uma situação de protagonismo. E também temos o Asteroid City, também achei um filme muito bom, com muitas valências, e é um dos filmes mais Wes Andersonianos da carreira dele como um todo, né? Um filme que eu até falei mais sobre ele lá no meu canal do TikTok. Então vou deixar aqui na descrição do vídeo, eu fiz uma criticazinha muito bacana sobre ele lá. Se você quiser dar uma olhada depois, procura, porque vale a pena. O 19º lugar dessa lista aqui vai para Marcel the Shell, with Shoes On. Esse filme aqui é talvez mais um daqueles que você não conheça nada sobre, porque a distribuição dele foi muito fraquinha, ele praticamente não teve marketing aqui no Brasil, ele estreou diretamente lá no catálogo do Telecine, na Globoplay, e é interessante eu trazer ele pra cá, porque ele é um filme de muita qualidade, ele é um filme muito existencialista, dramático, que eu inclusive indiquei também lá no meu canal do TikTok, então novamente siga lá o canal do TikTok, eu vou também deixar o vídeo aqui embaixo na descrição para você poder conferir. Marcel the Shell with Shoes On é basicamente uma animação stop motion misturado com elementos live action. Então o que a gente tem aqui é na verdade uma criaturinha, o Marcel, né, que é essa conchinha interagindo com os seres humanos e com a realidade. E por ele ser alguém muito ingênuo, você acaba vendo ele crescer enquanto personagem, enquanto o filme progride, né? Então a gente tem várias questões existencialistas aqui de o que é viver, de como viver essa nova vida nesse novo lugar diferente, onde eu não conheço as coisas. Toda a questão da passagem do tempo também, da idade, da velhice, questões sobre amizade, sobre família, tudo é muito bem construído aqui, tudo é muito bonito aqui também. Então fica a indicação pra você, dê uma chance, vá no catálogo do Telecine lá no Globoplay, assista o filme, porque é um filme muito bonito, de fato, tá, pessoal? O 18º lugar vai para um filme polêmico, que é o filme Bo Tem Medo, o novo filme do Ari Aster. Pra quem não sabe, o Ari Aster é o diretor de Hereditário e o diretor de Midsommar, dois filmes que geram um frenesi estranho nos cinéfilos. O primeiro filme, o Hereditário, ele é muito mais aclamado, né? Muita gente acha um dos melhores filmes de terror recentes. E o Midsommar já é um filme que muita gente gosta, inclusive pessoas como o Martin Scorsese dizendo que é um filme espetacular e que muita gente detesta, que muita gente acha uma merda. O Bo Tem Medo pega esses dois filmes e bota no chinelo no que diz respeito à aceitação do público. Ele é basicamente
basicamente um épico de 3 horas que conta a história de um rapaz que mora num centro urbano e aí acaba recebendo uma ligação dizendo que a mãe dele morreu. Então ele basicamente começa a ir atrás, né, da mãe. É meio que um road movie, digamos assim, dele procurando a mãe, mas durante esse trajeto várias coisas muito estranhas vão acontecendo e o filme ele embarca numas jornadas meio piradas em algumas questões existenciais também. Ele tem questões de cinema de horror, ele tem momentos cômicos, ele tem momentos até que ele vai pro lance da fantasia de uma animação stop motion acontecendo também. Então ele é um filme que vai de O Show de Truman a comédias adolescentes dos anos 80 em 3 horas. Essa mistura normalmente não agrada muita gente, né? A mim agradou demais, eu achei uma experiência fantástica dentro do cinema, assim. Foi legal ver a reação de cada pessoa, porque as pessoas estavam genuinamente confusas com o que elas tinham assistido ali. O que é que eu vi agora? O que é que eu acabei de ver? E essa maturação do filme, no tempo que passou depois, me fez muito bem, assim, porque eu comecei a pensar em todas as simbologias que o Ari Aster tinha colocado lá. Existem quase que filmes dentro de filmes aqui dentro desse filme, porque tem cenas específicas aqui que existem referências a outros momentos do filme, a outros personagens que podem ter vivido coisas diferentes que o filme não necessariamente disseca pra você, ele não necessariamente mostra pra você. Então é um filme muito detalhista, você consegue perceber que existe um trabalho muito grande de narrativa do Ari Aster, mas o que muita gente pode ter se desagradado do filme é que ele também é um filme muito maximalista, ele também é um filme de muitas grandes emoções, digamos assim, né? Em muitos momentos diferentes do filme. Além dele não ser uma narrativa tradicional no sentido da palavra. Ele tem muitas bizarrices que acontecem o tempo inteiro. Então ele é um filme que incomoda do início ao fim. Mas aí, no fim das contas, vai depender muito do espectador se ele embarcou ou não nessa proposta maluca do Ari Aster. No meu caso, eu embarquei. É por isso que eu tô colocando o filme em 18º lugar, porque pra mim ele foi uma das experiências mais legais de cinema de 2023. Simplesmente. Assista o filme e depois comente aqui o que você achou. 17º lugar para um filme menos disruptivo, digamos assim, que é o Passagens, que ele é um filme do Ira Sachs. É um filme interessante porque ele trata muito da questão do ego, do artista egocêntrico, do diretor de cinema, né, que no caso é o nosso protagonista, interpretado pelo Franz Rogowski. Esse personagem basicamente é um diretor de cinema que gosta de controlar as coisas. E assim ele faz na vida pessoal dele também. Ele tem muitos impulsos e sempre espera que os personagens ao redor dele cumpram essas funções, digamos assim, de personagens coadjuvantes dentro do filme principal, que é a vida dele, digamos assim, né? Que são os gostos dele, o que ele quer. E isso gera conflitos com o atual companheiro dele, vivido pelo Ben Whishaw, e por uma mulher que ele se apaixona, que é a Adele Exarchopoulos. Tem cenas dramáticas aqui entre esses três que são muito fortes. E a direção do Ira Sachs, ela entende que é muito melhor tratar dessas relações de poder, também em volta do afeto, do sexo, do que fazer grandes movimentos de câmera e questões técnicas muito afloradas. Ele é um filme mais voltado realmente para esses personagens aqui. Então é tudo muito simples, é tudo muito voltado para a gente acompanhar esses personagens, entender essas dinâmicas de poder também. Passagens é um filme que me surpreendeu muito, um filme que eu me envolvi demais com esses personagens e por isso está em 17º lugar na lista de melhores do ano. No 16º lugar temos Bottoms, ou Clube da Luta para Meninas. Que nome horroroso, pelo amor de Deus. Esse filme aqui é dirigido por Emma Seligman e ele é basicamente uma comédia sobre duas garotas que querem desesperadamente fazer sexo antes de irem para a faculdade. Essa premissa não é necessariamente nova, mas o que eu acho que soa mais fresco são as ideias de linguagem por trás, são as ideias de narrativa por trás, trazidas por Emma Seligman e também pela Rachel Sennott, que escreveram o roteiro. O filme, como uma sátira, funciona muito mais parecido com Heathers, né, que é um filme mais disruptivo sobre a experiência ali da juventude, do que algo mais parecido com American Pie, por exemplo. Então ele tem um tom de sátira muito forte e também ele tem momentos que se esticam um pouco nas ações, no que acontece, né? E quando eu falo que Bottoms, ele estica demais em algumas ações, eu quero dizer na questão do absurdo dessas ações e também da violência. O filme ele não tem medo de explorar a violência. Isso serve tanto para fazer alguns comentários sociais relacionados à experiência feminina na adolescência, como também para explorar a questão do tesão mesmo, assim. O que a gente vê muito nos filmes americanos são esses filmes voltados
voltados mais para meninos, né? Os meninos atrás de fazer sexo o tempo inteiro e as meninas servindo ali como uma espécie de interesses românticos, interesses sexuais dos meninos. Enquanto que aqui em Borons, os meninos eles são postos, digamos assim, em outro prisma, né? Existe essa disruptividade no sentido dos arquétipos que são apresentados aqui. Os atletas não são machões, muito pelo contrário, que as garotas têm um lado meio heróico e também um pouco violento dentro delas, assim. Então é por trazer essas novas perspectivas relacionadas à juventude que Borons tem um lance mais disruptivo, sem medo de abraçar o absurdo e também de abraçar a violência. Mas as personagens, elas funcionam muito bem, elas são bem trabalhadas, você entende cada uma delas e os arcos são bem bonitinhos, assim, eles são bem trabalhados também. Então ele é um filme, digamos assim, de comédia que vai para um lado um pouco mais disruptivo, mas ele também tem muito coração. Eu me diverti demais com Borons, ele tá disponível no Prime Video. Chegando agora no top 15, temos a minha melhor animação do ano, que é Nimona. Nimona é um filme incrível, tá, pessoal? Ele é um filme que tem um conteúdo político-social muito forte e isso é bem trabalhado dentro do filme, não só na questão da figura de linguagem, da metáfora, como também na trama principal mesmo. Ele não é um filme que se esconde, que esconde as questões de gênero que ele trata, que esconde as questões políticas e ideológicas que ele trata também. Então é um filme que tem esse discurso de você aceitar as diferenças, de você não entender a sociedade como algo medieval ali, né? E inclusive existe toda uma construção em cima disso visual, de como o futuro ele tem ideias medievais, né? Então ele tem essa questão interessante ali de desenvolvimento, de direção de arte, de história, de roteiro também. Essas questões medievais têm que ser deixadas de lado pra gente poder progredir enquanto sociedade. E o progresso vem por meio da Nimona, que é essa personagem que não tem uma forma definida, ela não gosta de ser apenas uma garota ou se transformar em um outro ser, por exemplo. Ela tem esse poder que ela se transforma em vários seres diferentes e ela gosta, ela mesma fala isso, de ficar se transformando em vários seres diferentes. Então é basicamente uma questão de identidade, de gênero também, né? Dela não querer se consolidar apenas como uma coisa, dela não querer ser vista apenas como uma só coisa. Além disso, eu acho que todos os arcos dos personagens funcionam muito bem, esses personagens têm carisma, esses personagens são engraçados, esses personagens funcionam muito bem, interagindo entre si. E tem um momento ali do meio pro final do filme que é extremamente emocionante, que você entende muito bem tudo pelo qual a Nimona tenta lutar, por que ela é daquele jeito, e tudo isso explode em um caminhão de emotividade, assim, que é muito bonito. É por essas e outras que, na minha opinião, Nimona é uma animação brilhante, assim, que vale muito a pena você assistir. É uma animação da Netflix. 14º lugar para Os Delinquentes, que é um filme do diretor argentino Rodrigo Moreno. Esse filme basicamente trata sobre duas pessoas que combinam ali um roubo, um crime, eles roubam um banco. Esse roubo de banco não é aquele roubo, digamos assim, tradicional dos filmes de ação, né? É um roubo bastante discreto, mas que você começa a entender mais as camadas do filme a partir dele. São as consequências desse roubo que fazem com que o filme siga adiante. Existe toda uma questão moral envolvida ali, existe todo um suspense criado em relação a se aquilo que aconteceu vai ser realmente exposto, toda a verdade vai ser exposta, mas também existe um outro lado desse filme aqui, que é um lado um pouco mais lento, que é um lado um pouco mais contemplativo, em que o diretor Rodrigo Moreno questiona o espectador e também questiona os seus personagens sobre o que é a vida dentro do capitalismo, basicamente. O que é importante na nossa vida. Se é você ter esse dinheiro, se é você arriscar a sua vida dessa forma, ou se é você tentar viver com tudo aquilo que o mundo dá pra você. Você viver um passo de cada vez, um minuto de cada vez, curtindo as coisas ao seu redor. Então ele é um filme muito questionador nesse sentido, que questiona toda a nossa trajetória de vida, naquele lance de você trabalhar mais de 30 anos, sabe? Num ambiente que você não gosta, com pessoas que você não gosta também, e ter que sobreviver a isso pra depois se aposentar muito próximo de morrer. Então é um filme que questiona toda essa nossa vida nesse sentido, assim, da nossa servitude ao capitalismo. Esse aqui é um filme um pouco mais difícil também de assistir, eu diria que para as pessoas de modo geral, porque ele é um filme que muita gente categoriza como slow cinema. O que é slow cinema? São filmes com características semelhantes, digamos assim, em que ele trata mais sobre o usual, sobre o dia a dia, sobre questões mundanas. Ele não é um filme com vários acontecimentos e pautado pela ação. Ele é um filme mais pautado pelas questões psicológicas dos personagens e pelo tempo que ele gasta para se desenvolver. Então, por isso que ele é um filme longo. Os Delinquentes é um filme de 3 horas, basicamente.
basicamente. Então não é um filme que vai pegar todo mundo, claro, mas é um filme que eu adorei cada segundo, porque é um filme muito bonito, tanto visualmente, como nos temas que ele toca, como nos personagens que são muito ricos, como na trilha musical, por exemplo, que te imerge dentro daquela situação que tá acontecendo ali. Na minha humilde opinião, Os Delinquentes é um filmaço argentino que merece sim a sua atenção, mas vá com certa parcimônia pra ele. Tá disponível lá no MUBI. 13º lugar pra Pearl, o filme do I'm a Star, que você deve ter visto aí no Twitter, em algum meme específico aí. Se você não viu Pearl ainda, é um filme que eu acho que vale muito a pena você assistir, porque ele é um filme muito inteligente. Ele é um filme que pega lá o X, né? Ele é uma espécie de prequela do X, um prequel, né? Um filme que vem antes, desenvolvendo a personagem da Pearl, que lá é uma senhora bastante assustadora, e aqui é uma jovem cheia de sonhos. E esse filme faz várias referências ao cinema clássico norte-americano, principalmente ao Mágico de Oz. Então ele tem toda essa questão de você sonhar estar em um patamar diferente, de você querer ser um artista, querer ser mais, digamos assim, do que apenas uma menina que tem um esposo que mora numa fazenda, não sei aonde, assim, que não tem uma perspectiva diferente. A Pearl aqui, ela é essa personagem que quer fugir dessa realidade, que vive uma vida muito ruim e quer algo diferente para ela. Só que as próprias circunstâncias da vida dela vão levando ela para um local negativo, em que no fim do filme ela explode num monólogo que é muito sensacional, assim, que é uma das melhores atuações de 2023, né? Supondo que o filme seja realmente de 2023. Ele tá aqui porque ele estreou no Brasil em 2023, ele estreou no mundo em 2022, mas estreou no Brasil em 2023. E o monólogo da Mia Goth é sensacional, é simplesmente arrebatador, assim, é um dos momentos de melhor atuação do ano, em que tudo é muito sentido pela atriz. E a gente, aqui do lado de fora da tela, a gente consegue sentir aquela dor que ela tem também. A gente consegue sentir aquele panorama. Sem falar que Pearl, ele também brinca muito com a questão da fantasia que essa garota tem da sua própria vida, da questão da fama, dela querer ser uma artista, e como a sua ingenuidade acaba levando ela a ser explorada por diversos personagens, diversas pessoas diferentes dentro daquele contexto onde ela vive. E que por mais que ela tenha talento, por mais que ela realmente tenha algo a entregar a mais, as pessoas simplesmente a ignoram, as pessoas simplesmente a prendem dentro de um casulo. Então a Pearl tem essa questão de personagem trágica, que não consegue sair de uma prisão ali que ela vive, em que ela é condicionada a estar o tempo inteiro. Então o diretor Ti West e a Mia Goth, né, os dois roteiristas, eles conseguem trabalhar muito bem tanto essas referências ao cinema americano, não só as referências citadas por mim com o Mágico de Oz, dessa personagem ser a Dorothy e querer sair do Kansas, né? Querer ir para uma terra diferente, onde ali ela pode ser algo a mais do que ela realmente é. Mas também o Ti West traça algumas sequências musicais, por exemplo. As sequências de terror que ele traça aqui também são super emocionais. Existe um fator sentimental muito grande nelas. E o filme todo parece super redondo, com todos esses quesitos que se unem para gerar essa personagem que a gente vai ver em X ali, que é a grande vilã daquele filme especificamente. Então, Pearl, para mim, é uma aula de como se trabalhar uma personagem no cinema e de como integrá-la brilhantemente em uma franquia. É um filme assim que consegue de um drama um pouco mais ali de construção de personagem, até momentos realmente bizarros de filme de terror mesmo, até esses momentos específicos assim, em que existe uma grande entrega da personagem principal, da protagonista, em que ali a gente entende tudo o que ela passa. Pearl é o meu filme preferido de terror de 2023 e com certeza vale muito a pena ele estar aqui nessa lista em 13º lugar. O 12º lugar vai para O Assassino, do David Fincher. Esse filme aqui está sendo muito discutido entre os cinéfilos. Muita gente não gostou muito do que viu, porque achou que era algo mais comum que o David Fincher faz, porém eu não concordo. Eu acho que o David Fincher, ele utiliza de uma ironia muito forte em relação ao personagem principal, que me parece bastante um Tyler Durden às avessas, assim, porque ele tem várias ideias meio nihilistas sobre o mundo, meio negativas, e ele dá muito alta importância a ele próprio. Ele acha que está em um lado diferente da sociedade em relação às outras pessoas. Então, ele pensa que tudo o que ele faz, na realidade, é só um trabalho como qualquer outro e que ele vai seguir em frente com a vida dele pro próximo contrato, né? No caso, ele é um assassino, como diz o próprio título. Pois bem, em um determinado momento, esse personagem erra um tiro que ele deveria acertar. E aí ele começa a ser perseguido e ele começa a perseguir também esses perseguidores, digamos assim, em busca de vingança. É durante esse trajeto que o personagem entende que, na realidade, ele não tem essa alta importância que ele colocou para ele próprio.
que ele é basicamente mais um trabalhador que pode ser descartado a qualquer momento, como todo mundo pode ser descartado dentro da lógica capitalista. Então ele é esse filme que utiliza dessa questão um pouco mais de suspense, um pouco mais com uma ironia muito forte também, para falar sobre essas questões dos trabalhadores dentro da sociedade, de como eles são descartáveis no fim das contas. Como não adianta você ter várias ideias diferentonas sobre a sociedade se você é parte dela como um todo. Se você é somente um peão que você pode ser removido do jogo de xadrez. Aliás, essa ironia também do personagem, dele ser algo mais parecido com Tyler Durden também, eu acho que ela é abordada na forma como ele se veste, na forma como ele não quer chamar a atenção, mas ele acaba sempre parecendo um personagem de filme B, assim, de filme de comédia, assim, na forma como ele se porta, na forma como ele se veste, como ele sempre escuta aquelas músicas do The Smiths, né? Que é uma banda que tem letras pesadíssimas, mas tem ritmos super alegrinhos, assim, que é uma banda que utiliza muito disso, assim, dessa ironia dentro do contexto musical, né? É uma coisa super dançante, mas a letra é super pra baixo. Eu acho que existe essa vibe também aqui em O Assassino em alguns momentos, tá? Nesses momentos em que ele quer passar uma vibe mais comédia dark, absurda, assim. E o que eu acho mais interessante aqui é que todo o movimento que o personagem faz, tudo o que ele pensa, a gente realmente conhece, a gente entende como algo um pouco mais meticuloso, feito pelo próprio David Fincher. Então me parece muito um comentário sobre a própria carreira do diretor, que é alguém muito meticuloso também, que é alguém que não pode errar, mas que no fim das contas também erra como qualquer outra pessoa. Além desse comentário sobre o perfeccionismo, também é muito interessante ver como o Fincher entra na mente desse protagonista, seja utilizando técnicas cinematográficas, como por exemplo, a forma com que ele entra dentro da imagem, da visão desse assassino, quando ele vai assassinar a primeira vítima, que a gente vê de fato, como ele utiliza o som e a música para fazer essa conexão, como quando ele sai disso, quando ele vira uma câmera um pouco mais objetiva, né? Ele entra dentro da subjetividade e sai dela de uma maneira muito fácil, assim. E é muito interessante ver isso também, por exemplo, com a trilha musical junto da mixagem da edição de som. Tanto a trilha quanto aquela edição, elas se juntam ali, elas se mesclam. Então parece em determinado momento que os sons que você está ouvindo ali dentro do filme, eles estão dentro do filme mesmo, que o personagem está lá envolto dentro daquela mística ali. Só que na realidade, muitas vezes é apenas a trilha musical do Trent Reznor e do Atticus Ross, que a esse ponto, a essa altura da carreira, já fizeram vários filmes com Fincher e entendem muito bem a cabeça do cineasta. O que eu quis na realidade dizer com isso é que existem muitos sons dentro de um filme que eles estão no universo dos personagens, que eles conseguem ouvir, que são o que a gente chama de sons diegéticos. E existem sons que apenas o espectador escuta, que são os sons extradiegéticos. E quando eu digo que existem sons ali que parecem que estão dentro do filme, eu quero falar os sons extradiegéticos, os sons feitos como trilha musical para o filme, os sons dos compositores Trent Reznor e Atticus Ross. Então existe um mix entre todos os sons ambientes do filme e como eles se integram à trilha musical. Tudo isso para gerar um cenário estranho, bizarro, uma atmosfera pesada o tempo inteiro dentro do filme. Eu acho que isso casa perfeitamente também com o aspecto psicológico do protagonista, de como ele sempre se encontra encurralado, de como ele sempre se encontra tenso, enervado o tempo inteiro. Mesmo que ele diga, por exemplo, que é um cara frio e que faça somente o que existe nos planos dele. E isso é interessante porque normalmente o que o personagem fala nem sempre condiz com o que o personagem faz. É o que a gente chama no cinema de narrador não confiável. Então existe sempre essa batalha dentro desse personagem sobre o que ele pensa, o que ele acha que deveria ser as coisas, as ações que ele faz e o que ele realmente sente. Essa batalha entre o racional e o emocional do ser humano. E essa forma de abordar essa humanidade de forma diferente, como um constante conflito, é muito interessante também a gente observar em O Assassino. Então ele é esse filme que, na minha opinião, tem uma atmosfera perfeita de thriller, assim. Ele é muito bem filmado, a fotografia dele envolta em sombras, sempre tem em mente o protagonista também. Sempre tem em mente que ele quer se esconder o tempo todo, que ele não quer ser visto, que ele quer ser rápido, que ele quer ser objetivo o tempo todo nas coisas que ele faz. Tem uma cena de luta aqui que eu acho espetacular nas sombras, assim, perfeitamente bem filmada, bem montada também. E o filme eu acho que vai ganhando um momentum muito bom da montagem, assim. Eu não achei que o filme é lento, como muita gente falou pra mim. Eu acho que o filme ele tem um ritmo muito bom. Então, por transitar por tantos gêneros de maneira interessante, tanto pela ironia, pela comédia ali, quanto pro drama, quanto pra algo mais voltado pra um cinema de horror, quanto pro thriller, pro suspense, fazer isso de uma forma tão bem planejada, com todas as partes técnicas funcionando como um quebra-cabeça muito bem montado. Esse é O Assassino. Esse
é um filme que tem tudo a ver com o seu realizador e pra mim um dos melhores filmes de 2023 também. Por pouco, mas por muito pouco ele não entra no meu top 10. O 11º lugar vai pro maior sucesso comercial de 2023, uma febre, um fenômeno cultural, diria até, que foi o filme da Barbie, da Greta Gerwig. Esse aqui foi mais um filme que quase, mas por muito pouco não entrou no top 10, mas que eu acho que o top 10 ele é um pouco mais forte, ele tem um pouco mais filmes assim que falaram mais comigo durante o ano, o que não significa dizer que Barbie perde feio para esses filmes, muito pelo contrário, ela tá no mesmo nível desses filmes. Na minha opinião, esse aqui é um filme muito inteligente, desde a sua concepção de utilizar a personagem Barbie e vários dos bonecos da Mattel para fazer um filme ali meio que de franquia, entre aspas, né? Você pode perceber isso também, que ele não é um filme somente que quer fazer uma leitura específica da realidade ou quer ser um filme independente, não. Ele também é um filme da Barbie. Então você tem vários personagens que fizeram parte da linha de brinquedos da Mattel durante os anos e isso faz parte do contexto de uma forma muito interessante, de uma forma que realmente a gente não vê sempre, a gente não vê todo dia. Eu acho que parte do sucesso de Barbie vem muito disso também, de como a Greta Gerwig foi muito esperta em construir esse universo da boneca e isso em si chamou muito a atenção das pessoas. Toda a direção de arte, como ela utiliza vários tons de rosa para complementar aquele mundo, como ela utiliza vários carros, várias roupas, várias questões que lembram as pessoas da infância delas, da boneca com quem elas brincavam lá no passado, da memorabilia que você comprava para as bonecas, seja objetos ali para você interagir com elas, sejam outros personagens mesmo que fizeram parte dessa história também. E muito para além disso, eu acho que Barbie também tem muito também do que é ser real ali, né? A Greta Gerwig, ela pensa essa personagem como alguém muito ingênuo e que aos poucos vai descobrindo o que é ser humano, sabe? O que é sentir esses sentimentos humanos, sentir o que é ser uma mulher na sociedade atual, né? Na sociedade real, digamos assim, em que as coisas não são idealizadas, em que as coisas não são como no mundo perfeito da Barbie. Então é muito bonito ver esse choque de realidade. A tal cena em que é muito divulgada, né? Que muita gente gosta muito, que é a cena que a América Ferreira fala o que é ser uma mulher na sociedade, o quão difícil é ser uma mulher na sociedade. Eu acho que isso é muito relacionável também, principalmente e obviamente para as mulheres, mas eu acho que a gente consegue também entender aquela situação, né? O público em geral consegue entender aquela situação. E no meio disso, a gente tem o personagem Ken, que também é um personagem ali que ele vive em função da Barbie, né? Ele existe em função da Barbie. Ninguém vê o Ken sem a Barbie, né? Ele sempre tá junto dela, ou quer estar junto dela. E isso é engraçado porque no mundo real, quando o Ken vem pro mundo real, ali ele vê que quem, entre aspas, domina, digamos assim, né? A cultura, quem domina tudo ali, é mais uma estética masculina, uma estética mais preta, mais dos heróis do cinema masculinos e tal, e várias coisas da cultura masculina. Ele se sente poderoso ali naquele espaço. Ele quer levar isso pro mundo da Barbie. E eu acho interessante, acho legal a Barbie querer proteger o seu espaço, querer proteger o seu lugar, onde quem manda é ela ali, né? Quem, digamos assim, quem comanda as coisas ali de forma geral, quem tem os melhores empregos, quem é, por exemplo, a presidente é a Barbie. Então, é legal ela querer proteger aquele espaço feminino, porque no mundo real é diferente. Ela quer manter aquele espaço dela ali. Então é muito interessante ver a luta da Barbie para recuperar o espaço do Ken, né? Que tentou dominar tudo aquilo ali também. E dentro dessa grande fantasia, tem muita comédia também, né? O filme não é só um drama muito competente, ele também tem uma comédia muito competente, tem muitas cenas engraçadas, muitas cenas irônicas, assim, em vários sentidos. Eu particularmente não gosto muito dos executivos da Mattel que o filme traz aqui, porque eu acho que eles não agregam muito a trama. Talvez houvesse ali um comentário da Greta Gerwig ali sobre a questão do capitalismo, mas eu acho que não cola muito, até porque esse filme, ele vende muito boneco também, né? Ele é feito para isso, né? Principalmente para isso, por parte da Mattel. Não acho que por parte da Greta Gerwig, mas por parte da Mattel, ele serve para isso, para vender mais bonecas, para deixar a Barbie em evidência, né? Como uma empresa capitalista que é. Então, não acho que faz muito sentido você fazer essa relação de que a Mattel, na realidade, são vilões ali do mundo real e tudo mais, né? Inclusive, a própria Greta Gerwig não chega muito a termos com isso, assim. Esses personagens acabam existindo naquele universo e tá tudo bem, né? Então, é um pouco estranho. Muita gente acaba falando que a Greta Gerwig acabou se vendendo pro capitalismo por causa disso, né? Acabou se vendendo pro mainstream por causa disso. Eu acho que isso não é um grande problema, sim, porque eu acho que, na realidade, o que ela quer, na verdade, né? O que a Greta quer, na verdade, é alcance. É poder falar, fazer essas vivências das mulheres chegarem no grande público, né? É poder fazer com que as grandes ideias que ela tenha venham para meios mais acessíveis, para
para que as pessoas vejam mais isso. E também é muito importante falar o quão inteligentes são algumas das referências que a Greta Gerwig traz para esse filme. Quando ela cita 2001, o Odisseia no Espaço, trazendo o monolito preto, né, que é um símbolo da evolução dos homens ali naquele filme, e ela transforma esse monolito na Barbie, né, que é uma espécie de ícone feminista de uma época bastante passada, que mostrava para as crianças que elas poderiam ser algo a mais, para as meninas que elas poderiam ter qualquer profissão que ela quisesse, que ela podia estar em qualquer espaço que ela quisesse, que ela poderia vestir qualquer roupa que ela quisesse. Mas obviamente isso se perdeu. As novas gerações ressignificaram a Barbie e ela acabou virando um símbolo de uma beleza inalcançável para as meninas. Isso é confrontado diretamente na cena em que a filha da América Ferreira fala diretamente com a Barbie. Então essa ressignificação do que significa a boneca, do que significa a Barbie para as novas gerações, trazendo essa boneca para algo mais real, para algo mais próximo do que a gente vive, é muito interessante. E era algo de fato muito necessário. Não só isso, mas em todo o confronto dos Kens ali, né, na parte final do filme, o fato da Greta escolher fazer uma espécie de musical ali, com uma música que lembra muito uma música pop rock dos anos 70, é muito criativo, é muito interessante visualmente, é muito divertido de acompanhar. E a Greta escolhe a melhor referência possível, que é Cantando na Chuva. Ela pega uma cena de Cantando na Chuva, que é super bonita, em que o protagonista lá tá dançando com uma mulher com um vestidão, assim, em um estúdio super bonito, e ela emula um pouco isso, trazendo todos os Kens para um estúdio bastante parecido, com uma fotografia bastante semelhante. Então eu admiro muito como a Greta Gerwig consegue ir da comédia, uma comédia rápida, esperta, uma comédia com timing excelente, para cenas musicais, com referências ao cinema clássico norte-americano, para outras questões mais conceituais, que para mim ela aborda de uma forma extraordinária, de uma forma única. Então, no fim das contas, Barbie pra mim é um dos filmes mais legais do ano, é um dos filmes mais inteligentes do ano. Tem um roteiro muito bom, tem uma fotografia também muito interessante na forma como trabalha essa questão do mundo de plástico, do mundo de brinquedo, né, do mundo falso, entre aspas, e essa transição pro mundo real. Tudo funciona muito bem, a direção de arte é fantástica, tanto o Ryan Gosling quanto a Margot Robbie são excelentes. Então é um filme que realmente merece muito, mas muito destaque. Merece muito estar nessa lista aqui. Finalmente chegamos no top 10 e o meu 10º lugar, que concorreu ali, ó, assim, com a Barbie, foi difícil pra caramba de escolher, mas o meu 10º lugar vai pra Godzilla Minus One. Esse filme, ele é um daqueles filmes de ação que você fica todo arrepiado, que você torce pelos personagens, que você vê o cinema todo vibrando quando o Godzilla, ele ataca a cidade e os heróis, eles meio que estão ali lutando contra ele ali, tentando fazer de tudo pra que ele caia. Há muito tempo eu não via as pessoas se envolvendo tanto dentro do cinema, quanto eu mesmo ali. Eu mesmo no meu interior ali, sentindo aquelas coisas. E ele faz isso muito por conta do roteiro, que trabalha muito bem a questão do Godzilla como uma metáfora de guerra, como uma metáfora anti-guerra nesse caso, né? Porque o Godzilla é esse monstro que surge a partir da ameaça atômica. Então, quando o Japão já tá acabado ali, ele aparece para lascar mais ainda a vida dos japoneses, né? E aí, eles precisam se unir, eles precisam esquecer do governo, porque o governo não ajuda em nada, o governo só atrapalha. Eles precisam se unir como sociedade civil para conseguir enfrentar essa grande ameaça. Então esse filme aqui, ele é basicamente um filme sobre resistência, mas ele não é só um filme sobre isso também. Ele também tem personagens muito bons no seu núcleo, personagens humanos que as adaptações americanas nem sequer conseguem tocar na qualidade, nem sequer conseguem chegar perto disso. Além de serem personagens muito relacionáveis, todos eles funcionam muito bem interagindo entre si, né? Existem aqueles personagens que são voltados um pouco mais para a parte cômica da coisa, mas todos eles se integram muito bem. Então o filme, ele é muito coeso, ele é muito coerente dentro das ideias dele. E sem falar que o Godzilla em si, quando ele aparece, ele é de uma presença aterrorizante. E ele é muito bem filmado também pelo diretor, o Takashi Yamazaki, que gastou menos de 20 milhões de dólares para fazer esse filme aqui. A qualidade visual disso aqui, a mise-en-scène, como ela funciona muito bem, e nada parece falso, nada parece sem propósito, tudo é muito bem arquitetado para gerar tensão, para gerar horror, para gerar uma cena empolgante de ação que contempla todo mundo. A mise-en-scène desse filme aqui é de ouro. A trilha musical desse filme aqui lembra os grandes épicos do passado. E o lado visual, o lado gráfico,
desse monstro aqui que aparece aqui, desse Godzilla, é algo que talvez nunca tenha sido feito com essa qualidade. Não que os filmes americanos também não possuam grana o suficiente para fazer um Godzilla tão bom graficamente, digamos assim, mas com todo esse conjunto da obra, com toda essa integração entre história, entre mise-en-scène, entre essas questões gráficas e com pouco dinheiro com que isso foi feito, isso aqui é inimaginável. Isso aqui é inimaginável, eu diria, no cinema norte-americano. Isso aqui custaria uns 200 milhões de dólares para ser feito nos Estados Unidos. E nada garante que seria com a mesma qualidade, com o mesmo coração que os japoneses fizeram isso aqui. Então Godzilla Minus One é muito justo que ele esteja no top 10, porque ele é um filme raríssimo da gente ver hoje em dia. Portanto, pro rei de todos os monstros, 10º lugar. O 9º lugar vai para Saint Omer, o filme da Alice Diop, que inclusive ganhou prêmios aí, vários prêmios em 2022, porque o filme internacionalmente estreou em 2022, inclusive em Berlim, ele ganhou um prêmio lá, e ele esteve em várias listas aí também, naquele ano específico, como um dos melhores filmes. Estou trazendo ele para o contexto de 2023, porque ele estreou no Telecine também, esse ano, e ele é um filme interessante porque, assim como Mato Seco em Chamas, ele mistura um pouco de ficção e documentário também. Muito do que é interessante em Saint Omer é na questão de relato. A gente basicamente acompanha a nossa protagonista em um julgamento, onde uma mulher está sendo julgada por ter deixado o filho na praia, né, e ter ido embora. Isso aconteceu de verdade na França, lá nos anos 2010, mais ou menos ali, acho que 2015, algo assim. E a Alice Diop, ela realmente traz transcrições reais do que foi esse julgamento. Então, muito do que a gente vê ali, está sendo construído dentro do roteiro, aconteceu de verdade mesmo, foi algo declarado pela pessoa que passou por esse julgamento. Daí a gente entende tudo porque passa uma mulher dentro da sociedade, basicamente, né? Uma mulher negra, uma mulher imigrante também. Tem esse ponto também importante. Como a sociedade julga essa mulher apontando o dedo na cara dela. Não necessariamente tentando ouvir o que ela tem a dizer, não tentando entender o porquê ela fez o que fez. Esse filme também tem uma questão geracional muito forte. Uma questão entre mães e filhas também. Nessa relação difícil, né? E é interessante em que em um dos momentos em que a advogada tá dando um relato, tá dando um depoimento, tá falando ali naquele julgamento, é algo que ela fala também. Toda menina, quando nasce, tem um pouco do DNA da mãe. E elas se misturam ali. Elas são como se fosse um monstro, uma quimera, algo assim. Essas somas de várias experiências. E isso é muito forte. Fala muito dentro do íntimo dessas personagens, né? Tanto é que a personagem principal sente muito, porque ela também tem problemas geracionais com a mãe. Mas aí, é interessante que você começa a perceber a realidade com outros olhos. Porque muitas vezes, as filhas sentem muito dessa questão, assim, com a mãe, sem entender muito por que elas fazem aquilo, né? Porque elas são distantes, por que elas não conseguem ter uma participação na vida dessas filhas. E eu acho que o filme ele consegue articular uma justificativa muito boa para isso, de que essas mães, elas passaram por muitas dificuldades, por ser ainda mais no passado, onde a gente tem toda uma questão patriarcal, a gente tem toda uma questão cultural voltada mais para os homens em si. É interessante a gente ver esses paralelos entre mãe e filha, né? Entre essas experiências. E isso é algo que eu acho que toca muito, assim, quem tá assistindo, é algo que é muito difícil você não sentir isso, né? É muito difícil você não estar junto com essas personagens ali naquele momento em que isso vem muito à tona. Novamente, é um filme também que traz muito da experiência feminina, então tudo que eu tô falando aqui é algo que eu vejo, obviamente, do lado de fora, por ser homem, por ter uma experiência diferente, mas dá pra entender, dá pra gente se identificar de certa maneira, dá pra gente ter empatia também e entender que as coisas têm que mudar, né? Que o mundo tem que mudar e que a sociedade não pode agir dessa forma o tempo todo, né? Essas histórias têm que ser contadas do jeito que elas são contadas em Saint Omer, com a força que essas histórias precisam ter. Desenvolvendo um pouco mais esse caso, essa menina que foi condenada na França, que estava tendo um julgamento ali, ela resolveu deixar o filho numa praia, né, um bebê, e depois sair. Mas os porquês dela ter feito isso são muito relevantes, porque aí a diretora Alice Diop, ela faz toda uma leitura da situação de uma mulher, do quanto é difícil a vida de uma mulher negra, imigrante, e que vive um relacionamento abusivo com um homem que não liga para a existência dela, basicamente. Ah, mas isso
justifica o que ela fez de forma nenhuma, mas é importante a gente entender até que ponto uma mulher consegue aguentar emocionalmente viver isolada, viver na solidão. E como isso acaba, querendo ou não, compartilhado com a filha. Então as questões geracionais que eu explico aqui nesse vídeo, elas estão muito voltadas a todas as experiências negativas que as mulheres tiveram durante a sua história, que compartilham com a filha, e daí a filha acaba também tendo essas outras experiências negativas, compartilhando um pouco disso. A protagonista, em determinado momento, por ter esse problema com a mãe, de ela não sentir esse afeto da mãe, e isso é mostrado em alguns flashbacks muito rápidos e situações até mesmo metafóricas dentro do filme, a protagonista ela chora copiosamente e ela própria fala pra si mesma: eu não quero ser como a minha mãe. Então quando a advogada, no seu discurso, que é muito foda, que faz a gente pensar muito naquela situação, ela fala da quimera, desse monstro, desse compartilhamento de DNA entre a mãe e a filha, ela tá falando nessa junção de experiências, que todas as mulheres são resultado de uma junção de experiências passadas de geração a geração. E os problemas são sempre os mesmos. A sociedade sempre está voltada ao universo masculino, sempre está voltada aos desejos dos homens. Não à toa se chama sociedade patriarcal, né? Então Son of Mery tem muito sobre isso dentro de seu núcleo. É algo que a Alice Diop traz pra gente considerar, pra gente pensar, pra gente refletir sobre a nossa sociedade. Além, é claro, de ser uma experiência muito feminina também, de ser uma experiência muito voltada para as mulheres, de serem histórias sobre mulheres. E a questão das mulheres negras e estrangeiras também tem muito a ver, porque essa personagem que está sendo julgada, ela também está sendo julgada na posição de uma mulher que foi da África para a França para morar, para tentar uma vida melhor. E em muitos momentos do depoimento dela, ela é julgada como uma estrangeira, como alguém que não está dentro de sua própria cultura. E isso também é trazido para a luz pela diretora Alice Diop. Então Son of Mery é sobre essas várias complexas relações sociais entre mães e filhas, mas também em como a sociedade enxerga as mulheres e como essas histórias são poderosas para a gente refletir sobre o nosso próprio mundo. Por isso que eu quis trazer esse filme pra cá também, pra que você possa assistir, pra que você possa ter essa experiência. De fato, é um filme que mexe muito com o espectador, vale muito a pena você assistir. O 8º lugar dessa lista vai pra Oppenheimer, o filme do Christopher Nolan. Esse aqui, na minha opinião, é um dos melhores filmes do diretor. Geralmente, trabalhar uma cinebiografia não é fácil, porque você tem que focar tanto nos feitos, entre aspas, daquelas pessoas que estão sendo retratadas, quanto no lado mais negativo delas também. Se você faz somente uma coisa, somente outra coisa, isso tende a ser uma coisa muito enviesada. Parece que você não está retratando um ser humano ali. O Nolan consegue trabalhar o J. Robert Oppenheimer, na minha opinião, da forma mais efetiva possível. Porque ele pega o homem Oppenheimer, o cientista Oppenheimer, e tenta trazer mais complexidade para o personagem dele. O Oppenheimer, em muitas questões, ele tinha ideias mais parecidas com o Partido Comunista, ele teve algumas aproximações com o Partido Comunista também, como o próprio filme sugere, apesar de ele de fato não ter participado do Partido Comunista. Em muitas questões, por meio do partido, ele ajudava pessoas que precisavam na guerra. Ao passo que o Oppenheimer genuinamente acreditava que era necessário ganhar da Alemanha em questão tecnológica. Então ele começa a construir essa bomba de destruição em massa, que no decorrer do filme dá a impressão de que, de fato, o Oppenheimer, ele tinha uma moral não muito, digamos assim, construtiva, né? Ele não pensava que a bomba poderia causar o estrago que causou hoje no Japão, por exemplo. Na cabeça dele era tudo meramente político, era tudo em questão de vamos ultrapassar a Alemanha, vamos estar na frente deles tecnologicamente, em poder de destruição em massa, mas a gente vai se segurar. Quando a gente tiver a bomba, a gente só vai usar quando a gente precisar. Sendo que os Estados Unidos caga totalmente para isso, os Estados Unidos não se importa com isso. Você está dando, na realidade, uma das maiores armas da história da humanidade para um país imperialista fazer as coisas que ele bem entender com essa arma. Então, inclusive, o Oppenheimer sente muita culpa quando ele de fato consegue fazer essa arma e entende de fato o que aconteceu, né? Entende que muitas pessoas morreram por causa da criação dele. Então ele acaba se sentindo muito culpado ali, né, no decorrer do filme, do desenvolvimento do filme. Então o filme ele trata do homem Oppenheimer em questão familiar, por exemplo, né, do fato dele ser um mulherengo,
dele não tratar com muito respeito a sua mulher nesse sentido, né, no sentido conjugal da coisa, apesar dele ter muito respeito intelectual por ela. Ele trata do Oppenheimer mais cientista, e é aqui que eu acho que o filme brilha mais, porque o homem Oppenheimer, eu acho que o Nolan não se importa muito bem com as personagens femininas, ele escanteia muito elas. Infelizmente é um problema do filme, um problema que a gente precisa debater, precisa discutir também, mas na questão política, né, do Oppenheimer político e do Oppenheimer cientista, eu acho que o filme brilha demais. Inclusive, o Nolan consegue trazer uma questão de linguagem que é muito interessante. Sempre que o Oppenheimer chega próximo a construir essa bomba, sempre quando ele começa a ter essas ideias de adentrar no mundo atômico, o filme ele traz questões visuais ali, de efeitos visuais e efeitos práticos, que torna aquilo muito mais atmosférico, junto com a trilha sonora também, que tá sempre ali buzinando no seu ouvido. Até o meio do filme, a cena do Trinity, né, da bomba Trinity, do teste, o primeiro teste de bomba atômica feita na história, aquela cena, toda aquela sequência é montada de uma forma brilhante, brilhante. É dirigida de uma forma brilhante pelo Nolan. Eu acho que ele consegue fazer uma mise-en-scène assim de tamanha qualidade que eu não me recordo em outros filmes de ter uma cena tão impactante assim. Talvez Inception, não sei exatamente, mas essa cena aqui, por tudo que ela representa, tanto historicamente quanto dentro da dramaticidade interna do filme, é fantástica. E a montagem da Jennifer Lane, eu acho que é uma das favoritas ao Oscar de montagem, inclusive. O que ela faz aqui é surreal. Tanto nas ideias voltadas para a preparação da bomba, quanto na explosão e quanto no depois, né? Porque na explosão vem primeiro toda a questão visual, sem som nenhum, e aí depois que a bomba explode, você escuta tudo e causa um impacto muito forte no espectador. Quem viu isso aqui no cinema, pô, ficou arrepiado. E isso também fala muito sobre como o Oppenheimer se sentiu durante o filme, essa cena em específico. Porque enquanto ele tá fazendo a bomba, ele tem a noção de que pode ser muito prejudicial pro mundo. É somente depois que a bomba explode que aí a gente vê o efeito colateral que ela causa, a consequência, o som que vem logo depois, assim. Então eu acho que tem uma relação muito próxima com o próprio protagonista. Além disso, logo após, depois desse acontecimento, a gente também vai ter o julgamento pelo qual o governo dos Estados Unidos vai decidir se vai tirar ou não a credencial do pai da bomba atômica, do Oppenheimer, porque ele estava sendo muito assertivo em não utilizar mais essa bomba, em não avançar nos estudos em relação às bombas atômicas, coisa que o governo americano estava querendo fazer. Além desse julgamento a portas fechadas, num local super apertado, super incômodo para os personagens e também para o espectador, a gente também vê a visão do Louis Strauss, a visão mais preta e branca dessa história aqui, a visão mais invejosa, a visão mais diferente, né? A visão mais do burocrata do que do cientista, digamos assim. É nesse momento do julgamento do Oppenheimer que tem algumas cenas aqui que são muito fortes, a revelação da culpa do protagonista, por conta do lugar ser um local muito apertado e a câmera está sempre muito no rosto dos personagens, existe uma sensação de claustrofobia passada de maneira muito eficiente pelo Nolan. Também há uma outra cena, dessa vez um pouco mais polêmica, que envolve nudez e envolve ali uma questão psicológica mais relacionada aos casos extraconjugais do Oppenheimer, que envolve também a Kitty Oppenheimer, a personagem da Emily Blunt. Além do que, há várias outras passagens de destaque aqui nesses momentos de tribunal. Há um monólogo da própria Emily Blunt, da própria Kitty Oppenheimer, que é excelente. E o filme muitas vezes ganha um aspecto mais desaturado, mais sombrio, mostrando de fato que aquela situação toda é um aperto muito grande na vida do Oppenheimer. Não só isso, mas o preto e branco da fotografia nos momentos do Louis Strauss, eles são muito bons porque a gente percebe que aquilo ali é uma visão da realidade logo depois da bomba, de como existia apenas interesses, existia apenas um jogo político naquele contexto específico. E falando um pouco mais sobre a culpa do Oppenheimer, é interessante ver como Nolan trabalha um pouco mais a metáfora, trabalha um pouco mais o sentido figurado de algumas de suas cenas. Há uma outra cena que eu também acho espetacular, que o Oppenheimer tá dando uma espécie de anúncio ali, falando com pessoas, com a plateia, e logo depois ele começa a viajar na maionese ali, observando as pessoas batendo palmas pro feito, entre aspas, heróico que ele tinha atingido, e do nada todo mundo começa a se desintegrar ali, como se uma bomba tivesse atingido o lugar, e o Oppenheimer começa a ficar cada vez mais assustado com aquilo. Essa cena pra mim é um exemplo muito bom de que o Christopher Nolan realmente aprendeu muito com a sua experiência, porque ele é conhecido por ser um cineasta que explica demais as coisas. E cenas assim, além das cenas já comentadas que se passam no tribunal, a questão do preto e branco, várias outras interferências de linguagem fazem com que Oppenheimer se destaque bastante em questão de linguagem, em questão de direção, em questão de fotografia, em questão de montagem também.
O Louis Strauss, inclusive, é interpretado brilhantemente pelo Robert Downey Jr., no que eu considero uma das suas melhores atuações depois do Homem de Ferro, né? Eu acho que o Homem de Ferro acabou condicionando muito o Robert Downey Jr. a atuar de uma certa maneira, e aqui ele faz um personagem muito diferente, com camadas dramáticas muito interessantes. Já o Cillian Murphy, pra mim, tem o melhor trabalho de atuação masculino do ano. É incrível o que esse rapaz faz aqui no papel do Oppenheimer, a expressividade no olhar dele. Muitas vezes o Nolan se apoia muito no rosto do Oppenheimer o tempo todo, e naquelas feições dele, e em tudo que ele tá passando ali internamente. O que o Cillian Murphy faz aqui, em termos de dor silenciosa, em termos de expressividade no olhar, em termos de passar exatamente o que ele precisa passar pro personagem em determinado momento, apenas com uma expressão, é incrível. Pra mim é, sem dúvida nenhuma, o melhor trabalho de atuação masculino de 2023. Se você não viu Oppenheimer, pelo amor de Deus, o que é que você tá fazendo da sua vida? Vai assistir agora que vale muito a pena. Peraí. Primeiro termina o vídeo, depois vai assistir, claro. E também eu acho que é muito relevante a gente comentar sobre o fenômeno Barbenheimer, né? Eu não tenho nenhum slide preparado sobre isso, mas eu acho que o Oppenheimer, ele se beneficiou um pouco do hype que a Barbie tinha, mas eu acho também que o fato de serem dois cineastas importantes, com dois temas meio diferentes demais entre si, né? Um super colorido, mais irônico, voltado mais pra comédia, o outro mais sisudo, mais forte, sobre a bomba atômica, tudo isso causou uma curiosidade muito grande nas pessoas, no público, que levou muita gente pro cinema, como eu não lembro, assim, de um fenômeno como esse, de público, fenômeno cultural, de memes, da internet, um marketing meio espontâneo, assim, das pessoas falando sobre esses dois filmes. Foi muito legal essa experiência de assistir esses dois no mesmo dia, assim, né? De poder ver as pessoas saindo de um e indo pro outro. É algo, assim, que realmente faz parte da magia do cinema, de ver esses filmes numa sala de cinema. Então foi muito bacana. Esse fenômeno Barbenheimer, pra mim, foi um dos grandes destaques de 2023 também. Vale a pena comentar sobre ele. Sétimo lugar pro filme da Molly Manning Walker, How to Have Sex. Esse filme ganhou o prêmio Uncertain Regard lá em Cannes, que é como se fosse o prêmio secundário, né? O prêmio da segunda mostra mais famosa do Festival de Cannes. E ele, de fato, é muito bom. Ele tem muita excelência no que ele faz. Basicamente, o filme fala sobre aquele momento da nossa vida, a adolescência, em que existe muita pressão social pra gente fazer as coisas de uma maneira muito desinibida, da gente ter muitos amigos, da gente ir pra farra, ir pra festa, fazer sexo e blá blá blá, tudo isso. Essa pressão social que existe nesse momento, da gente ser isso, né, ser desse jeito especificamente. E isso acaba fazendo com que a experiência de ser adolescente de muitas pessoas seja completamente miserável, porque nem todo mundo se adapta a isso. O que a Molly Manning Walker, a diretora, quer fazer aqui é basicamente trazer um período, um recorte, digamos assim, da vida de uma adolescente, de uma mulher, que passa por toda essa pressão social. Ela é um pouco ingênua no início do filme, mas enquanto ela vai vivendo várias questões ali que eu considero bastante pesadas, que eu considero bastante difíceis de digerir, a gente vai entendendo que, de fato, essa menina, muito embora ela se mostre que quer fazer com que a festa continue, por dentro ela tá muito destruída, assim, ela tá muito sem rumo, sem entender pra onde vai depois daqui, e que no final, depois de um acontecimento muito forte, uma das amigas dela pega na mão dela e fala assim: olha, vamos passar por isso aqui. Essa questão da sororidade que é super importante, essa questão de você entender que algumas pessoas precisam de ajuda, precisam que você chegue junto delas, que você converse com elas, que você pegue na mão delas, não só nessa fase, né, mas em todas as fases da vida. Então é um filme que me fez pensar várias questões enquanto ele passava ali, sobre algumas experiências que eu tive enquanto adolescente e que eu queria muito que alguém pegasse na minha mão também ali, queria muito que alguém me ajudasse. Mas, novamente, eu acho que esse é mais um filme sobre a experiência feminina nesse período do que a masculina. Então, novamente, é um filme que ele tem um enfoque diferente dos homens, assim. Ele vai mais realmente pro lado feminino, o que de fato é muito mais difícil ali. É uma experiência mais complicada, é uma experiência de muitas violências, micro e macro violências que acontecem com as meninas nesse período. Então, eu acho que é um filme que faz tudo
tudo muito bem. Ele é um filme que mostra toda a parte ali das festas e das coisas que acontecem ali, das bebedeiras, do vamos curtir o momento, vamos curtir o presente, mas ele também mostra o vazio disso depois. Ele mostra a cidade depois daquelas festas, na manhã seguinte, cheio de sujeira, assim. Ele é um filme que mostra que tem esse vazio muito presente também. Não só isso, mas a diretora consegue, de maneira muito sutil, mostrar todo o terror que essas personagens sentem, assim, sabe? E é tudo muito sutil, é tudo muito no olhar, é tudo muito numa fala, é tudo muito numa maneira de se expressar. Então eu acho que é um filme que tem várias questões sociais muito complexas, mas trabalhado de uma forma mais micro, de uma forma mais pra você fazer uma leitura dessa situação toda. E é claro, eu acho que é um filme também que fala muito sobre a gente realmente parar pra pensar um pouco o que a gente tá vivendo ali, para as pessoas darem a mão pra gente, ou pra gente dar a mão pras pessoas, pra gente ser amigo e não pra gente querer ser distinto socialmente, porque a sociedade exige que a gente faça isso, porque os adolescentes naquele período querem que você seja o mais popular, o maioral, o transante, o que quer que seja. Você tem que ser mais consciente de quem você é e você não pode deixar de ser quem você é e fazer aquilo que você quer também, né? Então é isso, 7º lugar para How to Have Sex, um filmaço, tá disponível lá no MUBI. O 6º lugar dessa lista aqui vai para Retratos Fantasmas. Eita, Kleber Mendonça Filho, velho, arretado, viu, menino? O diretor pernambucano, aqui, ele trata da memória de Recife, né? Principalmente ali das questões dos cinemas de rua, mas também ele traz muito do bairro onde ele morou, das redondezas onde ele morou. E assim, poucos cineastas no mundo hoje trabalham a questão urbana, a questão das memórias, a questão das relações sociais dentro do ambiente urbano, como o Kleber Mendonça Filho. Retratos Fantasmas é um filme que tem vários momentos em que ele é muito sincero sobre as suas próprias intenções, em que ele é quase como uma carta, onde o Kleber Mendonça fala diretamente pra gente sobre as coisas que ele ama, sobre a modificação do lugar onde ele viveu, sobre como que o progresso comercial acaba destruindo memórias, acaba destruindo coisas que a gente viveu ali que são muito importantes pra gente. Os cinemas de rua, principalmente, essa relação em que se tinha antigamente que hoje não se tem mais. Antigamente, era impensável você pensar em um cinema dentro de um shopping. Era quase como um monstro, como o próprio Kleber falava. Hoje em dia, é meio que o contrário, né? Toda aquela coisa divertida de você ir pro cinema pra ver um filme especificamente, em que você não precisa passar por uma praça de alimentação, em que você não precisa pagar caríssimo em um estacionamento, em que você vai pra ter uma experiência quase religiosa dentro de uma sala de cinema. Tudo isso foi se perdendo muito com o tempo. E esse filme aqui, pra quem mora na região Nordeste, é talvez até mais especial. Pra quem mora no Brasil é especial, mas quem mora na região Nordeste é até mais. Porque Recife é uma cidade que parece muito com Fortaleza. Fortaleza é onde eu moro hoje, né? Eu sou cearense. Eu consigo perceber muitas similaridades, não só na forma como era o centro da cidade de Recife, na forma como o progresso, entre aspas, né? Progresso, entre aspas, comercial foi atingindo aquela cidade, na forma como o centro foi se deteriorando de um espaço muito vivo para um espaço muito abandonado, na forma como várias farmácias ocuparam vários espaços, várias esquinas da cidade, na forma como as igrejas acabaram se tornando também essa questão mais de adoração, assim, do que era o cinema antes. O cinema era uma espécie de templo que as pessoas visitavam. Isso acabou se voltando mais para as igrejas, para a questão do culto, para a questão religiosa em si, né? Então existem diversos e muitos paralelos, muitas vezes irônicos, muitas vezes apaixonados, que o Kleber Mendonça Filho faz sobre memória e cidade, e sobre história pessoal também. Isso sem falar nos personagens que esse filme aborda, principalmente um senhor que ele cuidava do cinema, né? De um dos cinemas importantes lá de Recife, lá do centro de Recife, e a gente acompanha toda essa história dele, quanto que ele amava aquele espaço, quanto que ele era envolvido com aquele espaço, e de uma hora para outra ele realmente teve que sair, porque o cinema faliu, virou uma outra coisa, enfim, né? E o Kleber também, que eu acho bem interessante aqui, é que ele vai atrás também de contar a história, não só de pessoas, mas a própria cidade de Recife vira um personagem. Então vários dos prédios que fizeram parte da infância do Kleber, que fizeram a história de Recife ser muito rica culturalmente, vários desses prédios mudaram, se transformaram em outras coisas. O Kleber também faz muitas relações com a política exterior, com a questão dos grandes estúdios de Hollywood que vieram pra cá também, com projetos fascistas que aconteceram na cidade de Recife ali, por conta da tentativa de domínio alemã em relação à cultura, e como que o capitalismo tem destruído
destruído muito a questão cultural da cidade também. Como que tudo de repente vira não uma experiência religiosa, como eu citei aqui, não essa experiência incrível que você vai para um prédio super bonito, que você se sente diferente ali dentro, você sente como se você estivesse quase numa catarse coletiva ali com outras pessoas. Como isso de uma hora para outra é mutável por conta do poder do capitalismo, em relação a como o dinheiro prevalece em relação à memória, à preservação da história popular. Esse tema não é estranho à carreira do Kleber Mendonça Filho, ele já tinha feito isso em Aquários, por exemplo, mas aqui ele fala de uma maneira mais aberta sobre a cidade de Recife e não sobre uma área específica, não sobre um prédio específico. Aqui eu não acho que seja uma história sobre resistência necessariamente, mas sim sobre os fantasmas que foram sendo deixados na cidade. Até por isso é um nome muito bom, Retratos Fantasmas. Retratos Fantasmas é um filmaço, filmaço. Tá disponível na Netflix, um dos melhores filmes do ano. Quase ele foi parado no meu top 5. Recomendação máxima. Baita filme. Vamos ver na Netflix que tá facinho de assistir. Quinto lugar para um filme que esteve no Oscar 2023, que infelizmente eu não me lembro de ter ganhado nada, eu acho que não ganhou nada realmente, que foi Os Banshees de Inisherin, um filme que merecia o mundo, mas acabou não ganhando praticamente nada. Mesmo assim, é um filme que é muito bonito, é um filme do Martin McDonagh, que fez 3 Anúncios para um Crime e tem outros filmes aí na carreira que muita gente gosta. Esse filme aqui, ele tem um tom meio dark, mas ele também tem muita comédia, ele também tem muito essa questão da ironia, que eu tô citando o tempo todo nesse vídeo, mas que são filmes, assim, nessa temporada, que foram muito irônicos em uma questão ou outra. E esse Os Banshees também fala muito sobre a passagem do tempo, né? Sobre o que você quer da sua vida. A exemplo mais ou menos do que o Marcel Deschel with Shoes On, que eu citei anteriormente aqui nesse vídeo, ele também tem um ar existencialista muito forte. Mas ele também é principalmente sobre a amizade, né? Sobre quem você quer que esteja do seu lado. Sobre o que você pensa da vida de uma forma cultural, de uma forma a entender quem vale a pena estar do seu lado ou não, por um motivo ou por outro. E o filme fala sobre esse senso de inadequação desses personagens o tempo inteiro. Você tem um senhor mais de idade, que é o Brendan Gleeson, que decide simplesmente ignorar o personagem do Colin Farrell. E o filme é sempre o personagem do Colin Farrell tentando se reaproximar do personagem do Brendan Gleeson, e não entendendo porque ele não quer mais essa união, ele não quer mais estar junto desse personagem, conviver com ele. E o filme tem muita coisa a falar sobre humanidade, sobre você aceitar o seu lugar no mundo também. Não sobre você ter delírio sobre quem você precisa ser ou quem você quer ser depois. Sobre você aproveitar a vida que você tem, de você aproveitar quem você é. E além desses dois personagens, a gente também tem atuações de gala da Carrie Condon e do Barry Keoghan, que teve um destaque muito grande em 2023 por causa de Saltburn. Muita gente fala de Saltburn, que é um dos filmes preferidos e tal. Eu particularmente não gostei muito de Saltburn, então fico com essa atuação aqui do Barry Keoghan, que eu acho sensacional também. Ele rouba a cena em muitos momentos desse filme. Além do que a fotografia, a trilha musical do Carter Burwell, que é um baita do compositor, toda a mise-en-scène é tudo muito voltado pra te fazer ficar meio preso dentro dessa ilha, preso dentro desse espaço. É um estudo de personagens muito interessante também dentro do seu roteiro, além dessa ironia que ele traz também, o drama é muito competente, as atuações são brilhantes, a direção do próprio Martin McDonagh funciona muito bem nas suas proposições, nas suas temáticas também. Então Os Banshees de Inisherin é um filme excelente, que merecia muito mais, não só na temporada de prêmios, né, como eu acho que merecia um pouco mais ser lembrado também. Eu acho que foi um filme esquecido durante o ano, até porque estreou muito cedo no ano também, né, muita gente nem lembra que esse filme estreou ano passado, então vale a pena ele estar aqui na 5ª colocação, ele está disponível lá no Star Plus. Assista. Quarto lugar vai para 100 Ursos, filme do Jafar Panahi, diretor iraniano aí, que inclusive foi preso recentemente lá no Irã. Para quem não sabe, o Irã vive uma ditadura muito pesada há muitos anos e muitos dos cineastas do Irã lutam contra isso ativamente. O Jafar Panahi é um deles. Então todo filme que o Jafar Panahi faz, ele acaba tendo que enviar de formas meio criativas para conseguir passar pelo controle do governo iraniano. Ele tem que fazer os filmes dele meio escondidos assim, do governo, para o governo não pegar. Não é algo que ele faz abertamente para todo mundo ver, para todo mundo notar. São coisas meio escondidas do governo ali, com situações e contextos muito criativos para poder passar pelo próprio governo e chegar do lado de fora, e chegar nos outros países, para que a gente possa entender tudo o que acontece no Irã hoje. E o 100 Ursos segue essa mesma tradição que o Panahi tem feito durante muitos anos de sua carreira. O filme é basicamente sobre o diretor, ele precisa
precisa sair da cidade de Teherã, que é a capital do Irã. Ele precisa ir para uma província pequena, um pequeno vilarejo ali, perto da fronteira com outro país, né? Caso ele precise fugir. Em um determinado momento do filme, o Panahi tirando fotos ali daquela situação, daquelas pessoas daquele vilarejo, ele causa um alvoroço, porque ele acaba tirando uma foto de uma mulher com um rapaz que estão tendo meio que um romance proibido. E a partir disso, o Jafar Panahi faz uma discussão sobre cultura, sobre você ser prometido a homens à torto e à direito, assim, sem você ter uma palavra a dizer, sem você ter uma aceitação daquela situação. Não só isso, mas o filme também tem uma discussão muito grande sobre você conseguir sair do Irã, se você deve ou não deve fazer isso, como a sua vida acaba muitas vezes estando em constante risco, somente por você estar lá, somente por você fazer as coisas que você faz em prol das pessoas, né, em prol do melhor estado democrático do país, e que muitas vezes você tem que fugir das suas raízes para poder sobreviver. E como isso é desgastante para aquelas pessoas, como isso é difícil de se viver, como essa situação transitória muitas vezes mexe com essas pessoas. E por conta dessa ser uma história que, novamente, esse é o terceiro filme que eu comento isso, novamente é um filme que mescla ficção e algo documental ali. Esse ainda mais presente, porque ele não é filmado realmente como se fosse um filme de ficção, com muitas luzes e tal. Tem um tom mais naturalista, ele é um filme que realmente você assistindo assim, você pode até se confundir em alguns momentos, de achar que toda aquela situação está acontecendo de verdade ali. Então, o Jafar Panahi, ele consegue trabalhar questões sociais, questões políticas, como poucos diretores hoje conseguem, com a criatividade ímpar, com diálogos incríveis, com situações sociais ali envolvendo culturas, envolvendo questões primordiais do Irã, questões religiosas também. Ele questiona tudo e faz tudo isso de uma maneira excepcional, de uma maneira brilhante, inclusive com ele próprio sendo constantemente ameaçado. E o que eu acho mais interessante em relação a essa questão social que o Panahi traz é a gente observar o quanto que a opressão está enraizado dentro dessa cultura iraniana. O quanto que esse povo, quando discorda frontalmente de algo, quando está em jogo algo mais progressista, uma atitude mais libertária, a primeira reação deles é tentar extirpar isso, é tentar acabar com isso, é tentar tirar esse corpo estranho dentro daquela comunidade. Então, quando o povo da vila percebe que existe ali um cineasta progressista, né, que gosta de observar as coisas e tá observando as pessoas erradas, digamos assim, nos lugares errados, o primeiro instinto é a opressão. É uma ideia fascista de que aquilo tem que ser reprimido. Algo que para mim é um espelho de toda uma sociedade iraniana comandada realmente por uma ditadura, né? E eu gosto como o Panahi, ele tem uma finesse, ele tem uma forma muito sutil de abordar todo esse movimento, de abordar todas essas questões políticas e sociais do povo iraniano. E isso, é claro, além das questões que são mais gritantes, né? Que aparecem no filme também, como as questões da imigração e de como isso é penoso, é difícil para as pessoas que se envolvem com isso, porque elas não só não têm segurança de que aquilo vai dar certo, como elas têm que tratar com criminosos, com atravessadores e colocar a vida delas de fato em xeque para tentar sair do Irã, né? E aí fica sempre aquele questionamento: é melhor eu ficar dentro dessa opressão que eu vivo no meu país aqui, na minha cultura, ou é melhor tentar sair também arriscando muito a minha vida, também colocando tudo a perder? Então são questões muito complexas que o diretor Jafar Panahi traz para 100 Ursos e faz isso de uma maneira brilhante. Então ele é um filme que ele, por si só existir, é algo incrível, é algo milagroso, assim. É muito rico em todas essas questões. É um filme que eu acho que para quem quer entender mais da história daquele país, quem quer entender mais da situação de muitos daqueles países ali do Oriente Médio, acho que 100 Ursos é um filme muito importante. É por isso que ele tá no top 5 aqui, por conta de sua qualidade, mas também por conta da sua importância. Assista, o filme tá lá no Globoplay. Chegamos no top 3 e o terceiro lugar dessa lista é um filme muito bonito, mas também muito triste, que se chama Close. Esse filme é belga, dirigido pelo Lucas Dont, que foi indicado ao Oscar de melhor filme internacional. Na trama, a gente tem ali um sentimento de amizade entre dois garotos, que acaba, né, indo para um lado meio trágico no decorrer do filme. Um sentimento de amizade que parece ser um pouco mais do que amizade, né? Parece haver um sentimento genuíno de amor entre esses dois personagens aqui. Existe muito também do que acontece em How to Have Sex, o filme lá da 7ª posição dessa lista aqui. Muito do que a sociedade quer que você sinta, como a sociedade quer que você se porte em determinadas situações. Você acaba indo nessa onda, e aí quando você acaba ficando à deriva
né, perdido por conta dessas atitudes que você teve, você acaba percebendo que você não deveria ter agido de determinada maneira com determinada pessoa, ou que você não deveria ter feito coisas que você fez, e a culpa, o sentimento de culpa, ele acaba aflorando de uma maneira muito forte, você acaba ficando preso àquele sentimento, aquelas sensações que você tinha antes, né? E o filme ele tem toda uma questão visual ali com relação a certos símbolos da narrativa, dentre ele o campo de flores, né, que esses dois meninos correm. E esse campo de flores simboliza especialmente a relação entre esses dois meninos, o amor que eles sentem um pelo outro, a beleza desse sentimento, a pureza desse sentimento também. E como esse campo de flores ele vai mudando assim esse significado. Em determinado momento acontece uma coisa com essas flores assim, essa ideia do amor se esvaindo ali, do sentimento de culpa estando presente muito primariamente dentro dessa pessoa. E principalmente do amor se destruindo, né? Eu acho que essa é a maior metáfora desse filme. A questão das flores que demonstram a beleza de um sentimento e como esse sentimento ele é destruído pelas circunstâncias, por atitudes que você possa ter feito em relação a outra pessoa. E como isso carrega dentro de si um peso muito forte. O Lucas Dont ele costuma trazer esses tipos de metáforas visuais. Existe também o uso frequente do vermelho. O vermelho como esse símbolo de paixão, esse símbolo de amor entre esses dois personagens, muito presente sempre. E aí quando a narrativa ela vira, tudo se torna mais sombrio, tudo se torna mais frio, né, dentro desse filme aqui. E o vermelho acaba passando esse sentimento agora de dor, de tristeza pelo que o personagem está passando. Então tudo é muito bem exposto pelo Lucas Dont nessas questões visuais, onde cada elemento reflete a emotividade desses personagens, o que eles estão passando na trama. E o filme é muito bom em tratar desse drama nos pequenos detalhes, nos pequenos símbolos. Esse do campo de flores é um deles, mas temos outros também. Símbolos de masculinidade tóxica, símbolos dessas questões da lembrança, do amor, da memória, também símbolos dessa pressão social que esses garotos vivem também. Então Close, para muito além desses sentimentos macros, ele também tem muitos elementos ali de linguagem muito simples, muito básicos ali, mas muito bem trabalhados pelo Lucas Dont nessa simplicidade, muito bem trabalhados para te fazer sentir tudo o que o protagonista está sentindo nos momentos mais difíceis dele. E existe também toda uma jornada de aceitação, de compreender o que aconteceu e de se curar também durante o processo. Então Close é um filme muito bonito, é um filme que sem dúvida nenhuma merece a sua atenção. Está disponível lá no MUBI. O segundo lugar dessa lista aqui vai para Decisão de Partir, filme do queridíssimo cineasta Park Chan-wook, diretor de Old Boy, de A Criada, filmes brilhantes, obras-primas modernas na minha opinião. E esse filme aqui basicamente fala sobre um policial que está investigando um caso, né? Casos que estão acontecendo ali na sua localidade, e aí ele chega em uma mulher, em uma suspeita, digamos assim. E ele acaba se envolvendo muito pela suspeita, e o filme ele não é muito simples de se entender de início. Ele tem uma narrativa um pouco mais complexa, né? Um pouco mais de forma, assim. A forma desse filme, a maneira como esse filme é feita pelo Park Chan-wook, né? A forma como ele filma, como ele edita esse filme aqui também é muito desafiadora da gente entrar de vez nele, assim, entrar de cara nele, assim. Mas no decorrer do filme eu acho que o diretor é muito hábil em fazer a gente ficar envolto nessa atmosfera, não só de suspense, não só de thriller, não só uma atmosfera mórbida, mas também nessa atmosfera de romance, digamos assim, né? Nessa atmosfera de atração, de desejo que tem entre esses dois personagens. São muitos pormenores aqui dentro desse filme. Não é um filme simples de sentimentos, não é um filme simples de investigação policial, investigação criminal. Ele vai muito além disso. Ele estuda esses dois personagens. Toda essa situação é para investigar uma relação disfuncional entre dois personagens. E a forma como o Park Chan-wook dirige isso aqui, com todas as alegorias visuais dele, com toda a classe habitual do diretor, com a forma como ele consegue fazer tudo isso soar uma atmosfera forte, algo muito presente, algo instantaneamente notável que faz a gente pensar sobre o que a gente está vendo. Isso é muito próprio do cinema desse diretor e é muito próprio desses filmes mais recentes, coreanos. O Bong Joon-ho também faz muito isso. E algumas exemplificações da boa direção do Park Chan-wook, principalmente no que diz respeito à atmosfera estranha, pesada, mórbida que ele traz aqui, é, por exemplo, o uso de grandes angulares em alguns momentos específicos desse filme, que tornam a imagem tão distorcida, aquele ambiente em volta dela tão estranho pra gente que tá assistindo ali, que é impossível você ver aquilo e não se sentir como se estivesse vendo algo que você não deveria estar vendo. É claro que se você for lembrar lá de Old Boy, por exemplo,
exemplo, como o Park Chan-wook é bom utilizando as cores, utilizando ângulos diferentes, como ele é bom manipulando o tempo, manipulando a narrativa, isso aqui retorna com força em Decisão de Partir. Só que enquanto lá em Oldboy a gente tinha uma predominância das cores verdes, que falava muito sobre a questão da prisão do personagem principal, aqui a gente vai ter muita predominância do azul, dessa questão da atmosfera fria, de como esse detetive enfrenta a insônia, por exemplo, enfrenta a ansiedade de tentar encontrar o assassino, quem está causando aquelas mortes que ele está investigando. E como a vida dele vira do avesso quando ele começa a se relacionar com essa suspeita. Nós começamos a ver uma espécie de deterioração das questões morais desse personagem. E de como na nossa natureza, dependendo das condições ideais, como a gente pode expor uma diferente personalidade, cometer ações que em outro contexto nós não cometeríamos. Também para expor mais isso, o Park Chan-wook ele utiliza também algumas fusões de imagem, que é bem interessante. Ele gosta muito de compor a imagem de uma determinada maneira em que nós possamos perceber a distância entre esses dois personagens e as suas aproximações. E ele também utiliza muitos planos para a gente realmente compreender as questões mais internas desses personagens. E sem falar que o Chan-wook é mestre em correlacionar imagens, correlacionar símbolos visuais, é que você observa um deles em um momento da narrativa e o outro em outro momento da narrativa, trazendo significado para eles e os conectando por meio desses significados. Isso é algo que para mim simboliza uma utilização magistral do cinema, da imagem, da linguagem audiovisual. Então o Chan-wook é mestre na manipulação das imagens, ele é mestre em criar uma narrativa que ela é envolvente justamente por conta da sua mão pesada. Algo que de certa maneira me lembra muito o cinema do David Fincher, por exemplo, né? Na exploração desses novos filmes de detetives mais obscuros, desses novos, entre aspas, neo-noirs. Eu só posso dizer que eu fico extremamente feliz de voltar a ver o Chan-wook no cinema, porque o que esse homem faz é mágica. Pra mim, Decisão de Partir é uma masterclass de como fazer um filme envolvente, um filme brilhante do início ao fim. Então, por isso que ele tá no segundo lugar. Ele quase foi o primeiro, porque tem um filme de um senhor que, olha, vou te falar, viu? E esse senhor é o senhor Martin Scorsese e o filme é Assassinos da Lua das Flores. Esse filme aqui, pessoal, ele foi de longe o filme que mais me fez pensar no contexto geral dele. Não só na questão da história, não só na questão do que está sendo retratado, mas como isso está sendo retratado, sobre que perspectiva isso está sendo retratado, sobre as atuações, sobre questões formais que o Scorsese escolhe para colocar no filme aqui. Então, uma reclamação geral que eu tenho visto sobre Assassino da Lua das Flores é que ele é um filme que é muito difícil de acompanhar com esse protagonista específico do Leonardo DiCaprio, porque muita gente fala que o filme passa pano para ele, mostra ele como alguém bonzinho, sendo que isso não acontece em momento nenhum, pessoal. Isso não acontece em momento nenhum. O que o filme trata é do personagem do Leonardo DiCaprio com a complexidade de um ser humano, não de um vilão super maquiavélico, sabe, daqueles filmes do James Bond, não. O personagem do Leonardo DiCaprio, o Ernest, ele tem toda uma complexidade de um personagem real, de fato. Por várias descrições históricas e estudos que o próprio Scorsese fez ao fazer o roteiro com o Eric Roth, eles chegaram à conclusão de que o coração dessa história aqui é essa relação entre o Ernest e a Molly. Basicamente, a Molly é uma indígena da tribo Osage que morava em uma região lá nos anos 1920, onde os indígenas, eles eram ricos por terem encontrado petróleo em suas propriedades. Toda essa região é invadida por brancos que começam a planejar o assassinato desses indígenas para conseguir roubar esse dinheiro para eles. Então ele é novamente um filme aqui na lista sobre a questão da maldade do capitalismo, digamos assim, né? Dessa questão humana que sempre parece prevalecer em relação aos demais seres humanos, da questão do dinheiro, da questão da inveja, da questão do poder, né? Como esses brancos aqui nessa história, eles querem ser os mais poderosos, eles querem ter o dinheiro que eles não têm, eles querem ter esse luxo que os Osage tinham. Então, muito sobre Assassino da Lua das Flores é sobre essa raiz da maldade norte-americana, uma coisa que o Scorsese gosta de trabalhar no seu cinema, uma coisa que não é a primeira vez que ele trabalha, inclusive. E voltando à questão do personagem do Leonardo DiCaprio, o Ernest, e da personagem da Lily Gladstone, a Molly, existe ali um contexto de que esse personagem, o Ernest, de fato, tinha algum sentimento pela Molly, que foi colocado dentro do roteiro por conta justamente dessas pesquisas que eu mencionei anteriormente. Mas a questão é justamente essa. Esse
personagem do DiCaprio, apesar dele gostar da esposa, ele acabou também sendo seduzido por toda a questão que eu citei anteriormente, por toda essa ganância. Ele era um personagem muito maquiavélico também, que apesar de ser muito dominado por outras pessoas importantes da narrativa, como por exemplo, o personagem do Robert De Niro, é importante destacar que esse personagem ele não era alguém totalmente desprovido de ter ações próprias, de ter pensamentos próprios. E o filme, de fato, ele leva esse personagem a consequências negativas também. Em nenhum momento ele faz a gente achar que o personagem principal ele é uma espécie de herói incompreendido, ou uma espécie de anti-herói. Ele não é herói, ele é um dos vilões. Isso é importante também de entender. Só que ele é um vilão muito mais multifacetado do que normalmente se coloca numa produção como essa. Então é um personagem complexo que, na minha opinião, não deveria ser simplesmente colocado como alguém que o diretor está passando pano. Não, a gente tem que entender todas as facetas desse personagem. Além disso, muito se discutiu sobre a questão da representatividade dos Osage, que nesse filme aqui, muitos colocam essa tribo como pessoas indefesas, como apenas vítimas dos brancos, do que aconteceu, como se eles não tivessem ações próprias para poder se livrar disso. Eu também não considero que esse é o caso, tá? Eu acho que é importante a gente entender que o Scorsese está lidando com uma questão histórica aqui. Ele também dá muita proatividade para alguns personagens especificamente, entre eles justamente a Molly. Só que é importante entender que todo o contexto era contra a vitória dos Osage em relação aos brancos, porque o que se tinha aqui não era uma relação de guerra declarada, era uma relação de alguém querendo tomar de forma lenta, de forma gradativa, as terras e as riquezas de outra pessoa. Então é importante entender que o Scorsese, ao decidir fazer essas coisas dessa forma, mostra que de fato existiu muita maldade dessas pessoas brancas ali. Essas pessoas brancas são vilãs da história. Elas invadiram essas terras. Elas fizeram de tudo para sufocar esses personagens. Fizeram de tudo para sufocar essas pessoas na realidade também. A violência que normalmente existe nos filmes do Scorsese, ela tá de volta aqui, mas de uma maneira mais distante, mais fria. Não existe aqui, por exemplo, movimentações de câmera ou embelezamento dessas cenas. Existe algo realmente que mostra o quão cruéis eram essas pessoas brancas para com esses indígenas. O quão eles não se importavam de forma nenhuma com a humanidade ali presente. E como é que o Scorsese fez isso? Basicamente, ele utiliza planos mais distantes da ação que a gente está vendo. Dessa forma, ele impessoaliza mais a ação. Ele não utiliza tanto os movimentos. Se eu não me engano, tem uma cena apenas que tem um leve traveling pro lado, mas eu acho que isso ajuda na dinâmica da cena, ajuda a gente a entender o quão brutais eram esses brancos em relação aos indígenas. Então não vejo necessariamente como algo para embelezar a cena. E na grande maioria das outras cenas, o Scorsese mostra tudo de forma muito distante, apesar de ser muito seco, de serem cenas muito diretas. Mas de forma nenhuma o Scorsese aproxima essa câmera dessas pessoas que estão morrendo, desses indígenas. De forma nenhuma o Scorsese utiliza um ponto de vista branco nessa situação. Essa violência serve à narrativa justamente para deixar mais forte o ponto da crueldade desses brancos do que eles eram capazes de fazer. Muita gente acabou interpretando que essa secura dessas cenas, a forma como elas são impessoais, talvez fosse algo que demonstrasse o quão frágeis eram os indígenas. Mas eu particularmente não concordo com essa afirmação. Eu acho que quando o Scorsese impessoaliza a questão, quando ele se afasta daquela violência, ele não está de forma nenhuma concordando com ela. Ele não está estetizando a dor. Ele não está criando um fetiche em relação àquelas coisas horríveis que aconteceram. E uma outra polêmica que foi muito adereçada também é em relação a gostaria muito que esse filme fosse sobre o FBI, a criação do FBI, que o FBI também está aqui presente nessa história, né? O FBI ele foi criado durante aquele período e vários agentes do FBI vão investigar esse caso aqui, inclusive levam muitas pessoas à justiça. Muita gente gostaria que essa fosse uma história normal, que a gente vê no cinema várias vezes, do homem branco que passa a ser aquele white savior, né? Aquele salvador branco daquelas pessoas que estão ali vivendo suas vidas e sendo oprimidas. Eu acho que isso seria extremamente repetitivo como narrativa. Eu acho que isso demonstraria uma certa falta de criatividade. E pra mim, concordando com o Martin Scorsese, que ele próprio falou isso não faria jus ao coração dessa história,
que é o povo Osage, esse nascimento da maldade dessas pessoas. Então, Assassinos da Luz das Flores é um filme todo desafiador em termos de narrativa. É um filme que realmente causa dúvidas e que é bom da gente discutir, porque a gente vai estar pensando não só uma narrativa de cinema, a gente vai estar pensando na história, a gente vai estar pensando em pessoas que foram massacradas por conta do dinheiro, por conta do capitalismo. É um dos filmes mais relevantes da temporada por tudo que ele aborda, mas não só por conta do que ele aborda que ele é muito bom. Ele é um filme brilhantemente bem montado pela Thelma Schoonmaker, a colaboradora habitual do Martin Scorsese, além de perfeitamente bem dirigido pelo diretor, com cenas que realmente deixam a gente pensando. Assim que o filme termina, a gente pensa durante dias, semanas sobre aquilo que a gente assistiu. Além do que mostra, na minha opinião, um Scorsese que já na velhice se mostra mais aberto a fazer filmes diferentes agora. Se mostra mais aberto a entender o papel dele enquanto contador de histórias. Ele mesmo faz uma meia-culpa ali naquele momento, porque querendo ou não, o filme dele tem um fator de entretenimento também. E será que é justo você fazer um fator de entretenimento numa história tão pesada, numa história tão difícil, numa história basicamente de genocídio de povos indígenas? Quando o Scorsese faz aquele final um pouco mais estilizado, um pouco diferente, ele se atém mais aos fatos, mas ele também se coloca como parte do problema. Ele entende que ele também é mais um branco fazendo filmes, querendo ou não, ali de uma perspectiva branca, né? De um olhar branco sobre aquilo. E o Scorsese aqui também critica muito a indústria dos true crimes, né? São esses podcasts, esses programas envolvendo questões de crimes reais feitos para te entreter. Estão aos montes aí na Netflix, em várias plataformas. Isso no passado já existia. E inclusive esse programa de rádio aqui que ele mostra no fim do filme, ele é baseado em um programa de rádio que existiu de verdade e que era basicamente propaganda de policiais, né, dos feitos do FBI. Então vale a pena mencionar isso também. O Scorsese se entende dentro dessa máquina do entretenimento, por isso ele acaba se colocando dentro desse contexto, mas eu não penso que ele endossa isso. Eu penso que ele justamente traz esse final pra gente refletir sobre como as pessoas exploram a dor alheia a fim de ganhar dinheiro e notoriedade. O Scorsese entende isso e pra mim ele faz tudo certo nesse filme aqui. Inclusive, ele próprio colocou vários consultores de fato Osage nesse filme. Pessoas que conhecem a história desse povo. Pessoas que poderiam ajudar a fazer daquela experiência a mais justa possível, dadas as circunstâncias. Perfeito tecnicamente, perfeito em questão temática, perfeito em atuações, com 3 das melhores atuações do ano pro Leonardo DiCaprio, principalmente para Lily Gladstone, que atualmente é a favorita para ganhar o Oscar de melhor atriz, e também com um retorno à forma do Robert De Niro, que tá simplesmente espetacular aqui. Assassinos da Luz das Flores é mais uma porrada do Martin Scorsese, de um diretor que parece não cansar de contar grandes histórias da forma mais brilhante possível. Esse aqui é o meu melhor filme de 2023. Então é isso, pessoal. Esses foram os meus melhores filmes de 2023. Espero que vocês tenham gostado, que isso aqui seja valioso para que vocês venham aqui depois procurar filmes para assistir durante 2024. Eu acho que essa lista aqui é excelente. Eu acho que vai agradar a grande maioria das pessoas, tá? Tem filmes aqui polêmicos, então comente aqui o que é que você achou, por exemplo, de Bo Tem Medo, se é um filme que vale a pena estar aqui ou não, se você concorda com as principais posições dessa lista aqui. Vamos conversar. Aproveite e se inscreva no meu canal, assim você não perde nada que eu vou lançar por aqui. Clica também aí no sininho para não perder nenhuma notificação. Curte esse vídeo e compartilha para todas as pessoas que você sabe que gostam de cinema, que vão gostar de boas indicações. Aproveita e me segue também no Instagram e no TikTok, porque eu tô sempre lançando muitos conteúdos lá. Eu faço um trabalho híbrido aqui na internet, né? Aqui no YouTube, lá no Instagram e também no TikTok. Então acompanhe esses 3 veículos, porque eu sempre vou lançar coisas para os 3, tá certo? É isso, um forte abraço e até a próxima. Valeu!